Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque esse podcast é nosso. E toda semana a gente traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, para enriquecer o nosso conhecimento. Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, que é o Estênio Menezes, e também com Joseph Alberto. Ele, Joseph Alberto, que é analista do mercado financeiro e também é trader. Então, estamos chegando aí ano novo, estamos chegando em 2025, vamos fazer diferente, vamos aprender a como investir o nosso dinheiro e acabar com esse negócio de ser um cara endividado. Agora nós vamos passar a ser investidor. E também estou aqui com o meu querido Estênio Menezes, que ele vai explicar qual é a importância da comunicação e da postura do advogado em audiências. Muitíssimo obrigado, Estênio Menezes, por estar mais uma vez aqui no nosso podcast, abrilhantando o podcast Casa do Garay. Robson, boa tarde. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. A gente teve um ótimo bate-papo aí da última vez e óbvio que eu fiquei com vontade de voltar aqui, então agradeço pelas portas abertas. Hoje a gente vai com certeza aí trazer bastante conhecimento na área do direito, na área de comunicação, oratória, e eu espero que a gente troque aí uma ideia bem bacana. Não, nós vamos trocar, com certeza. Você, a Casa do Garay, você já tem a chave da minha casa já, que eu falo que não é minha casa, é nossa casa e você já tem a cópia da chave dela, tá? Sempre que você precisar, tiver um assunto interessante, Robson, estou com saudade de me comunicar com aquela galera ali que tá me dando mó moral, tá nos dando mó moral, tanto no TikTok, tanto no Kawaii, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vocês estão arrebentando, vocês estão compartilhando, vocês estão comentando, vocês estão curtindo todas as nossas postagens e a gente já está chegando, olha só, hein? O podcast fez 1 ano agora em dezembro e já está chegando ali a 10 mil seguidores orgânicos somente no Instagram e fora as outras redes sociais. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito e eu vou trazer cada vez mais profissionais habilitados e qualificados para enriquecer o nosso conhecimento, ok? Joseph Alberto, eu já ia falar de Joseph Albert, né? Porque é tão... Obrigado pelo carinho, pelo respeito de estar aqui no nosso podcast e a gente falar, né, da parte financeira, da educação financeira, que eu sempre bato aqui, que nós nunca tivemos, né, no ensino médio, no ensino fundamental. É tão difícil a pessoa que se forma, ela não saber, poxa, eu quero investir, mas eu não sei aonde, o que é investir, o que é CDB, o que é RDB, né, o que é ser um investidor, elas não sabem. Então, obrigado por estar aqui, tá brilhantando o nosso podcast. Isso aí, galera. Muito obrigado pelo convite, tá? Aliás, o convite é dele. Ele é meu assessor comercial. Ele que me arrastou, ele já tá trazendo uma galera aí, certo? Mas assim, agradecer o espaço. Muito obrigado aí por vocês estarem cedendo esse espaço para mim aqui. E a gente vai falar um pouco também dessa parte de investimento que é tão complicada no Brasil, né? Você hoje aprende até a trabalhar, mas você não sabe como investir. Sim. Tá? E aí a gente vai batendo esse papo aqui agradável e vamos falar um pouco e desmistificar algumas coisas que o pessoal fala de mercado financeiro também. Eu adoro mitos e verdades. Aqui o Estênio sabe disso, eu sempre faço um quadro de mitos e verdades, porque às vezes a mentira, né, ou a fake news é uma coisa que vai batendo tanto e sendo repetitivo. Isso daí é uma técnica de quem usa isso que acaba virando verdade para quem está assistindo. Então foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Eu vou te fazer logo uma pergunta. Minha primeira pergunta que eu tenho aqui, que eu botei na minha caixinha de perguntas e respostas, a galera agora tá compartilhando várias perguntas comigo. Vai ser pro Estênio, mas de antemão eu quero que você me dê um spoiler aqui. Uma pessoa que quer começar a ser investidora, ela pode começar com qualquer valor? Vamos lá. O pessoal acha que investir, o cara tem que ser milionário para investir. Isso aí já é o primeiro mito. Você pode investir com qualquer valor. Por quê? Você pode comprar uma ação, você pode colocar esse dinheiro e colocar na renda fixa. Uhum. Então, quer dizer, você pode, com qualquer valor, a gente fala o quê? R$10, R$20, R$50, você já pode investir e você já começar a trabalhar. O melhor de tudo é você começar a aprender a lidar com o investimento. Principalmente na parte de renda variável, porque renda variável sobe hoje, cai amanhã, sobe amanhã, cai depois, então você tem que aprender a lidar com isso. E eu sempre falo para os meus alunos, para o pessoal da internet em geral, o seguinte: comece com o que você tem. Seja R$10, R$20, cai dentro e começa a investir.
Bacana. Você tem algum cliente assim que virou para você e falou, poxa, Joseph, eu tô aqui com R$100, eu quero começar a investir. Você me ajuda nisso? Então, tô fazendo essa experiência com os meus sócios, né? Porque a gente tem uma sociedade, né, na área de mentoria e tem uma pessoa fantástica que chega para mim e fala assim, olha, eu não sei nada de mercado financeiro, você me ajuda? Eu falei, te ajudo. Cria uma conta. Aí ela, cria a conta, e agora o que eu vou fazer? Bota um dinheiro lá. Já botei. Agora você começa a olhar essas ações assim. E assim, aos pouquinhos, a gente vai mentoreando, pode-se dizer assim, para auxiliar esse pessoal. Então, quer dizer, é uma pessoa que eu já tirei da ignorância completa do mercado financeiro e agora já está começando a investir. Então, bacana. Vão ser duas, tá? Porque eu já tenho R$100 no bolso aqui. Eu já trouxe já agora, a gente já faz aí. Pra gente começar nosso trajeto. Vamos trabalhar. Ô, Estênio, eu queria te fazer uma pergunta. Eu adoro a comunicação, né? Sou comunicador há muitos anos. E quando eu vi o tema principal, que seria como a comunicação, né, e a postura também do advogado, ela influencia, ela impacta, ela melhora numa audiência, eu fiquei super interessado, né? Me diz, eu já vou começar do começo contigo. Na sua opinião, né, estudioso do jeito que você é sobre o assunto, como influencia a oratória e uma boa comunicação numa audiência? Fala para mim. Robson, hoje em dia, né, a gente tem cada vez mais alguns recursos tecnológicos substituindo o trabalho humano. Tá? Mas uma coisa não vai mudar com o tempo, é a tua capacidade de convencer através da oratória. E óbvio que o advogado, principalmente que está defendendo os interesses de alguém, ele tem uma responsabilidade muito grande em saber como argumentar. E a gente aprende isso desde muito cedo na faculdade, que não é o que se pede, mas como se pede, que define ali se você vai de repente conseguir ou não um sucesso na tua ação, por exemplo, na tua causa. E para os advogados que estão se formando, a oratória não está na nossa grade curricular. E olha que interessante, a primeira experiência que você tem logo depois que você sai da graduação ali, que você passa no exame da OAB, por exemplo, é justamente o desafio de representar um cliente em audiência. E a audiência é um momento aberto onde você vai ter a oportunidade ali de convencer o juiz que o teu cliente, por exemplo, tem direito. Né? Ele deve vencer em relação ao outro. Então eu vejo que cada vez mais a direção vai ser a habilidade que o advogado vai ter ali durante a audiência, né, de interpor, por exemplo, contrapor um argumento do outro advogado, ou mesmo um questionamento, se for uma audiência que tenha participação do Ministério Público ali, ou do próprio juiz. Então, essa habilidade, essa capacidade que o advogado tem de falar e de falar bem, foi até por isso que eu achei bastante interessante trazer isso para a gente discutir aqui hoje no seu programa, nosso programa. Nosso programa, nossa casa. A casa é tua, eu já estou aqui como convidado. Casa. Justamente por isso, a importância de você... E aí eu vou explicar algumas técnicas aqui na postura que o advogado deve ter em audiência e tal, para a gente poder ter sucesso, muitas vezes, aí com um ajuste de detalhe na posição ali do advogado. Poxa, que bacana. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo, além de comunicador aqui do podcast, né, que eu trabalhei muitos anos na Rádio Bandeirantes como radialista, como apresentador também. Uma fase da minha vida, durante 11 anos, eu também fui ator, diretor de teatro e professor de teatro aqui no Shopping Barra Square, na Barra da Tijuca, no Teatro dos Grandes Atores. E teve uma passagem do teatro que me procurou a Ana Carla Correia, já teve aqui no programa. Um beijo, Ana, eu sei que você está assistindo. E ela é do direito criminal. Ela ia enfrentar o primeiro júri popular e falou, eu morro de vergonha de falar diante de pessoas. Então, assim, o teatro, nesse caso, ajudou muito a ela. E eu acredito que também o corpo fala, né? Então, você numa audiência, você sabendo usar o seu corpo para passar aquela mensagem, ou defendendo o cliente num crime, ou então querendo que ele ganhe uma causa na área civil, na área comercial, independe, a pessoa tem que saber, além das palavras, fazer com que o corpo fale junto com as palavras. Você concorda comigo ou eu estou falando besteira aqui? Nada, perfeito, Robson. Eu sou conciliador-chefe
no 17º Juizado Especial Criminal em Bangu. Então lá a gente faz audiência de conciliação. Inclusive no nosso último encontro foi justamente tratando sobre as metodologias para resolução de conflitos, né? E uma das coisas que logo que eu começo, né, o treinamento, que eu sou responsável pelo treinamento dos novos conciliadores lá, é justamente ensinar sobre a importância do corpo. Por exemplo, né, quando a gente está aqui numa comunicação direta, o que significa essa postura de inclinar o tronco para frente para falar com você? Eu estou aberto ao sinal da sua comunicação, eu estou preparado para receber a sua comunicação. Se eu, por exemplo, cruzo os braços e olho para trás, eu já tenho uma postura mais defensiva, por vezes arrogante, se eu simplesmente abrir os braços. E isso, durante a audiência, para quem está presidindo a audiência, é importante. Por quê? Porque ali, naquele momento da audiência, a oportunidade que a gente tem de tentar fazer um acordo entre as partes. Então, eu explico para eles, você tem que ter uma habilidade para falar bem, evitar jargões jurídicos, por exemplo, é uma coisa que a gente procura fugir muito, de jargões técnicos que afastam as partes. As partes que vão em audiência, normalmente, Robson, são partes que não têm nenhum conhecimento jurídico. E aí, como é que eu vou fazer essa parte que não tem conhecimento jurídico? Eu vou começar a usar um monte de termos técnicos ali, eu vou afastar ele. Então, essa questão da postura, do corpo, isso é fundamental para que um advogado tenha uma habilidade de saber se comunicar, né? Porque muitas vezes falar bem independe do corpo, não. Você precisa fazer o conjunto. A oratória, ela tem que vir com uma postura, ela tem que vir com uma apresentação pessoal. É um conjunto de elementos que ajudam a convencer, né? Que é o nosso grande trabalho aí na oratória, é o convencimento. Olha que bacana. Eu fico imaginando, né? O teu curso, como seja, para os iniciantes, até na questão de gesticular, da questão do rosto, de um sorriso, de um sarcasmo, né, para não confundir. Às vezes, um caso sério, a pessoa está ali, né, sorrindo com sarcasmo quando o assunto é muito sério. Isso tudo deve ser... Eu quero ir, tá, na tua aula. Com certeza. Eu posso ir? Claro que sim, já está convidado. São 4 encontros de oratória, depois eu vou bater um papo um pouco maior sobre isso, a gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre isso, mas essa questão que você falou é importante. A posição, olha a postura, né? A Sim. forma, o olhar como às vezes uma pessoa direciona a outra, o sorriso de deboche, às vezes isso já é ali a ferramenta para a gente não ter resolução, não ter um acordo, não ter o diálogo, né? Porque acima de tudo, antes de você pensar no resultado final, que é o acordo, você precisa passar pela ponte quebrada. Eu falo que nós reconstruímos pontes quebradas. Sim. E aí você precisa desenvolver. Para reconstruir é necessário diálogo. Sem o diálogo você não consegue reconstruir pontes, né? Então, se você tiver uma postura defensiva, arrogante, se você começa já, não sei o que, você já está afastando automaticamente ali a pessoa. E óbvio que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da oratória, mas por hora acho que esses são os aspectos mais importantes, assim. Tá bacana. Eu quero tirar uns spoilers de você, Com mas certeza. você já está esperto aqui na casa do Garay. Joseph, eu queria falar contigo o seguinte, como você respira, né, o mercado financeiro, você está ligado ali nas tendências e tudo mais. Quais são as tendências, na sua opinião, mais impactantes que você acha que estão acontecendo nesse final de ano de 2024? Bom, a nível de Brasil, né, nós estamos vivendo uma incerteza jurídica no ponto de vista político. Né? Agora mesmo recebi uma notícia que o Senado está aprovando o imposto unificado, o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. E aí, o que já passou pelo Senado é que o nosso imposto vai ser de 28%. 28 e pouquinho. E esse imposto, perante ao mundo, ele é o maior imposto agregado do mundo, é o maior IVA do mundo. Certo. Então, o investidor, quando olha isso, ele olha com uma desconfiança. Entendeu? Ele olha com uma certa desconfiança se o Brasil vai atender a expectativa dele. Porque, assim, Robson, o investidor, assim como todos nós colocamos um dinheiro em alguma coisa e nós queremos o retorno. Sim. O investidor é prático, ele quer o retorno. Se o Brasil ele vai atender isso para ele investe. Se ele não vai atender, ele não investe. Então, hoje, nós temos essa incerteza política e dá uma certa desconfiança do investidor. Então hoje o investidor ele vê o Brasil como uma oportunidade, mas ele está com receio. Poxa, eu invisto ou não invisto? O Brasil não está fechando as contas. O Brasil está gastando mais do que arrecada. E aí, o que eu vou fazer? Aí a minha opinião é que o investidor hoje está esperando o Brasil acertar a casa contábil, acertar a contabilidade dele para ele chegar lá com o dinheiro. Então eu penso dessa forma. O Brasil está na ponta de explodir, mas a parte política está dando uma travada. Então hoje a gente não deslancha por causa desses impasses políticos.
Entendi. Nós que somos leigos, né, meros mortais, quando a gente escuta num telejornal ou então numa rádio e fala o dólar chegou a R$6 e com isso causa impacto nos investimentos. Isso daí é real? Todo investimento acompanha ali o crescimento, a queda do dólar? Então, vamos lá. O dólar, ele é a moeda mundial. Hoje tudo que é feito, tudo que é negociado é a respeito do dólar. Então, a alta do dólar, ela prejudica algumas coisas, mas ela facilita outras. Exemplo, ela hoje prejudica a parte da importação. Você importar um produto lá fora vai custar mais caro. Por outro lado, a empresa que exporta, ela leva vantagem, porque o produto dela hoje lá fora está mais valorizado. Então há esse equilíbrio. Só que o dólar muito alto nos prejudica por uma série de fatores. Por quê? Outro mito, né, que a gente fala é o seguinte: eu não vou viajar para o exterior, então não tenho nada a ver com dólar. É um grande engano. Que, por exemplo, os nossos aparelhos são praticamente importados. Então eles são baseados em dólar, ou seja, os nossos aparelhos eletrônicos vão ser mais caros. Os nossos insumos que são importados serão mais caros. No final das contas, a nossa vida vai ser mais cara. Então, esse ponto é um engano você falar assim, não tenho nada a ver com dólar. Então, sim, o dólar alto nos prejudica nesse sentido de importação. Na nossa vida cotidiana, ele vai nos influenciar, sim, no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Sim, no dia a dia, né? Isso. Que as pessoas acham, isso é coisa para rico, isso é coisa para... Eu não vou viajar para Disney, né? Para quem viaja muito para Disney, né? Porque parece que saiu do Brasil só tem a Disney. Só tem a Disney. Né? Você vai cumprimentar só o Mickey. Só, é isso? Só isso. Acabou. Então não é nada disso. Eu preparei uma pergunta aqui, agora servem para ambos, tá? Como vocês veem a interseção entre o direito e o mercado financeiro, especialmente em relação a regulamentações recentes? E aí, tio, vai responder agora? Olha só, a gente tem um poder legislativo bem atuante, né? E assim, a quantidade de leis que o Brasil tem hoje é absurda. Eu estava no trabalho, foi ontem, se eu não me engano, a gente estava conversando sobre isso e aí me questionaram, é eficaz, né? As leis são eficazes no Brasil? E aí eu falei, olha, eu tenho uma palestra de 2 horas para te explicar essa pergunta que você acabou de me fazer. Né? Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de leis significativa, mas elas não atendem às demandas. Por quê? Porque elas não são leis exatamente feitas com um objetivo específico. Existe muito lobby no Brasil político e em relação à elaboração de normas. E aí isso afeta diretamente a qualidade das leis. Nós temos legisladores e é um dos poucos cargos no Brasil que não passa por concurso público. É um cargo eletivo, né? Ele é um cargo escolhido pessoas do povo. A ideia é a democracia funcionar dessa forma. Só que com isso a gente tem uma baixa técnica, né, na produção de normas. Por quê? Porque esse deputado que vai lá ou o senador que vai lá para Brasília, ele vai elaborar normas, leis que vão regulamentar o funcionamento do Brasil. E aí quando você tem profissionais com baixa qualidade, você começa a cometer algumas falhas técnicas legislativas, né? E com isso, é óbvio que isso impacta também no mercado financeiro, porque se você parar para pensar, a gente está passando por um grande pacote de reformas agora, reforma previdenciária. E com isso, se você não souber fazer um planejamento a médio e longo prazo para saber o impacto efetivo disso, você pode acabar se enganando e cometendo um erro, um deslize técnico ali que vai impactar daqui a 5 anos na necessidade de elaborar uma nova norma para corrigir aquele desvio que foi ali, que aconteceu naquele momento. Então, assim, do ponto de vista do direito, né? A gente precisa melhorar a qualidade técnica da produção de normas. Por quê? Porque a única forma que você vai ter de resultados melhores no efeito prático da norma ali, né, no cotidiano é essa. Porque lei a gente tem, Robson, demais. Sim. Demais. E eu vou te falar, aí a gente ouve no Brasil uma expressão que para mim é assombrosa. Lei que pega e lei que não pega. Como a lei não pega, Robson? Me explica isso, por favor. Pois é. Se é uma lei, é para todos cumprirem. Como é que uma lei não pega? Né? No Brasil, a gente tem a cultura do inverso. O proibido acaba se tornando legal. Né? Se você lembrar, volta aí uns 15, 20 anos atrás, você tinha a proibição das motos trafegarem entre os veículos. Lembra disso? Lembro. Na faixa contínua ali que corredores, tinha. Né? Isso, os corredores.
hoje em dia, você não só tem a lei que autoriza isso, como o Estado ele fomenta isso. Né? Mas o que ninguém parou para pesquisar ao longo desse tempo é o volume de acidentes de trânsito que tivemos por conta desse movimento. Porque hoje em dia, um carro que está na esquerda corta para a direita sem ligar seta e ele arremessa o motoqueiro. Acabou. Sim. Você ali tem um acidente por conta de uma lei que modificou o entendimento. Então, assim, quando eu ouço falar em lei que pega, essa lei pegou, essa lei não pegou, eu fico, gente, então tem alguma coisa muito errada no processo de elaboração das normas. Por quê? Surge de uma necessidade. Por isso que eu falei do lobby. Por quê? Porque no Brasil as leis não surgem da necessidade social, elas surgem de um lobby político. Né? Não muito há algum tempo surgiu a lei da SAF no clube de futebol, por exemplo. Isso foi para beneficiar um determinado segmento ali. E não porque havia interesse realmente social em que houvesse a possibilidade de ter SAF em clubes de futebol, por exemplo. Entendeu? Então, assim, da minha metade de cá, né, da parte da norma jurídica, para mim, o que pode melhorar é a qualidade na produção dessas leis. Eu acho que talvez isso faça um ajuste melhor aí em relação ao alinhamento com o mercado financeiro. Ah, bacana. Já jogou a bola para mim. Já jogou a bola para você. Você jogou. Fala aí, professor. Falei, começa quem? Começa ele? Então, beleza. E do ponto de vista, Joseph, do mercado financeiro? Então, vamos lá. Ele falou esse ponto e eu vou pegar esse gancho do mercado financeiro pelo seguinte. Nós, hoje, tem uma ótica só do mercado financeiro que a gente fala que é do investidor, né? Então, a gente fala assim, o investidor está vindo para o Brasil, isso é bom. O investidor está saindo do Brasil, isso é ruim. Beleza, eu acho isso legal. Mas a gente também tem que ver a parte da pessoa que fica aqui. Então, hoje, a gente trabalha nessa parte de conscientização, de investimento, para fazer com que a pessoa que está aqui seja um investidor, entendeu? E aí, como é que a gente... O ponto de interseção que eu vejo é o seguinte... Tanto na parte legislativa quanto na parte do mercado, a gente precisa ter um olhar mais para a população, mais para o investidor. Eu vejo muito a pessoa fazer uma lei, ela fala que está beneficiando alguém, mas como o Stênio falou aqui agora, chega lá na frente, não surtiu o efeito, entendeu? E a mesma coisa no mercado financeiro. Você hoje faz uma lei para ajustar as contas, mas lá na frente você acaba criando um outro problema. Então a gente não resolve o problema para a população. A gente acaba fazendo remendos para tentar tapar o sol com a peneira, para o investidor vir aqui investir, para o eleitor que votou nele eleger, e lá na frente a gente vê essa bomba. Então acho que a minha ótica, fugindo um pouco do contexto geral, é a gente olhar para o investidor, para o cidadão, entendeu? Hoje, esse cidadão, tendo uma lei que te ajude ele vai ter uma segurança e vai poder, de repente, investir, vai poder ter um emprego melhor, tem uma expectativa. Então, eu acho que está faltando isso. Tanto a parte jurídica quanto a parte de mercado, olhar para o cidadão e investidor. Entendi. O que eu vejo, né, da tua profissão... Eu estou aqui como leigo, tá? Eu estou entrevistando vocês aqui, mas eu estou aprendendo aqui com vocês. Então, eu passo a minha visão, que com certeza deve ser da maioria das pessoas que estão nos assistindo nesse momento aqui. Eu acho que você, na tua profissão, você é uma quebra de paradigma de tudo aquilo que a gente vem trazendo ao longo dos anos, dessa falta, né, cultural, vamos falar assim, de ser um investidor, porque a gente vem de um país que, na minha opinião, é o melhor país do mundo, né, que é o Brasil, que se não tivesse tanta corrupção, que eu não vou entrar nesse mérito, mas tantas coisas ruins acontecendo, nós teríamos que comprar portas de ferro e trancas de bronze, né, como fala lá Isaías 32, para que o gringo não entrasse aqui no Brasil, não é isso? Sim. Só que a gente trazendo essa cultura, a gente trazendo na bagagem que é um país endividado, se o Brasil deve, por que eu não vou dever? São frases formadas que a gente já escutou ao longo do tempo e hoje, como é importante, né, o cidadão comum ele ter esse entendimento de que ser investidor todo mundo pode, é só começar, é só mudar, às vezes, maldições hereditárias que nós trazemos dos nossos antepassados, não é isso? Cara, você foi perfeito nisso aí.
tudo isso e mais um pouquinho dessa parte da limitação, essas crenças limitantes Sim. que travam a gente de progredir, prosperar. Então, você falou uma, eu vou falar duas situações, né? O dito popular, né? Quem não deve não prospera. A gente fala isso Sim. o tempo todo e aí acaba a gente se endividando para pagar a conta, para custear um luxo e a gente vive endividado, correndo atrás para ganhar o dinheiro para pagar aquela dívida, né? E tem a outra parte, compartilhando aqui, né? Eu fui dar uma palestra de investimento uma vez numa fábrica de um amigo meu e aí eu cheguei lá, já estava chegando, aí a moça virou pro rapaz e falou assim, vai ter uma palestra aí de negócio de investimento aí. Aí o cara, investimento? Ah, não tem dinheiro para isso não. E foi embora. Demais. Foi embora. Aí eu olhei assim, dei uma risada e cheguei lá na palestra e falei isso. Falei, cara, essa pessoa, ela acabou, ela parou ali. Ela Criou bloqueio, exatamente, bloqueou e foi exatamente. embora. E aí a pessoa que ficou e ouviu um pouco, abriu a mente. Hoje em dia, igual você falou assim, eu tô aqui aprendendo. E a gente trocando essa ideia e aprendendo o tempo todo. Eu acho que essa é a nossa linha, entendeu? Quebrar essa crença de que nós não podemos, investimento é para rico, investimento é para quem... como é que é? O pessoal fala muito que... do tipo que rouba. Quem é rico é porque tá roubando. Tem muito essa coisa, Sim. né? De que quem é rico tá roubando. Sim. Não, nós nascemos pobres, nós vamos morrer pobre. Entendeu? O rico é ganancioso. Entendeu? Tem muito, assim, eu li um livro falando Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala muito isso, dessas nossas crenças limitantes que são plantadas quando nós somos crianças. Então, essa mensagem nos trava e às vezes a gente não consegue progredir avançar, por causa dessas limitações. Sim. E é por isso que eu falei que é um quebra de paradigma, né? Porque você tem que primeiro quebrar tudo, né, de errado que você aprendeu, às vezes até de pessoas, né, Stênio, que querem o nosso bem, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, mas que não tinham tanta informação como nós temos hoje, ou que a evolução ainda não tinha chegado ao nível, né, deles mudarem a página, saírem da caixinha. Então, eu acho que isso, para você, deve ser o maior desafio, né, essa quebra de paradigma. Eu ouço muita coisa, né? E o primeiro mito, outro, né, de tantos mitos, é que investir em bolsa de valores é uma aposta. Né? Aí começou, numa palestra que eu dei, eu fui falar da realmente aposta, né? Que são jogos hoje de azar, os jogos do tigrinho. Sim. E aí eu fiz um comparativo que não é meu, está na internet, que 7 vezes, ou seja, a cada 10 pessoas que está investindo na bolsa, existem 70 apostando no tigrinho. Então, quer dizer, é uma diferença de 7 para 1. E trazendo um outro dado, nos Estados Unidos, a gente estava falando de dólar, né? Nos Estados Unidos, hoje, 50% da população, ela é uma população investidora de renda variável. E hoje, no Brasil, apenas 2%. Ou seja, isso faz com que a gente fique fora do nosso progresso. Você falou assim que o Brasil é um país muito rico e é exatamente isso. Sim. Só que a nossa mentalidade acaba empobrecendo toda essa riqueza que nós temos. Eu não tenho dúvida, se a gente conseguisse uma mentalidade um pouquinho mais avançada, nós seríamos uma potência mundial. Robson, só um comentário. O Brasil exporta a laranja e importa o suco de laranja. Olha que loucura. É a questão da falta da visão do empreendedorismo, da falta da visão de investimento. Nós exportamos laranja e importamos suco de laranja. Cara, quando eu li isso, eu falei, eu não acredito. É isso, cara. Mas é isso, né? Você importa a laranja a 50 centavos e compra a R$5. A sua laranja. Não é isso? Laranja. A sua laranja. E nós somos ricos demais, né? Aqui eu falo que se você cuspir no chão, nasce um pé de cuspe. Porque tudo aqui... O solo é muito maravilhoso, cara. Não, o solo é maravilhoso. Terra é muito rica. Vamos falar agora de comunicação. Não tô puxando sardinha pra ele não, tá, Joseph? Eu tô aqui dando uma moral pra tu. Eu tô vendo que você tá muito interessado em investimento. Tô saindo, vai sair um cliente daqui no final, tá, Jô? A ideia é essa. Fiquei dormindo pensando nisso. Falei, eu vou usar Joseph até o final. 2 horas ali. A gente falando de comunicação, qual é a importância de uma comunicação clara em defesa de casos complexos, vamos falar assim? Primeiro, né? Eu sempre ouvi, é um dito popular, né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que você entende. Mentira.
Mentira. Um bom profissional, e aí eu tô indo além da esfera de advogado, tá? Eu tô falando de profissionais nos mais diversos setores, comunicação, em todos os setores, a importância de uma mensagem clara, né? O que é mensagem clara? Toda mensagem clara, ela tem um objetivo, né? Quando a gente senta para conversar sobre um assunto, quanto mais eu entendo sobre esse assunto, mais fácil fica da gente chegar a um denominador comum. Né? E, obviamente, isso indo para a área do direito, significa dizer o seguinte, o advogado ele precisa ser especialista. Então, o primeiro passo para uma comunicação satisfatória é que o advogado saiba aonde ele está pisando, que território é aquele. Então, eu lembro que no último encontro eu estava conversando sobre num juizado especial criminal e advogado civilista. Qual é o risco disso? O advogado civilista ele conhece o rito civil e não conhece o rito criminal. E essa distinção de rito civil para criminal pode gerar um ruído. Como gera em audiência, por exemplo, o advogado pedindo coisas que não são cabíveis naquele rito. Por quê? Porque ele está trabalhando como se fosse civil e não como se fosse criminal. Então, o primeiro passo é conhecer, né? O primeiro passo para você resolver, para ter uma comunicação clara com a pessoa que está com o receptor dessa mensagem, é justamente a tua habilidade de conhecer o assunto. A segunda é saber usar as palavras da forma correta. E aí a oratória ela é fundamental, né? Por quê? Quando você começa a desenvolver a habilidade oratória, cara, tá aqui um cara que desenvolveu, ele foi do 0 ao 100. Né? Foi do 0 ao 100, eu olho para ele aqui falando, eu fico admirado, porque a comunicação dele evoluiu muito, muito. E ele era um cara que falava bem, mas ele decidiu se dedicar ao propósito de se comunicar bem. E aí, olha só, você começa a dominar o assunto, você começa a falar bem sobre o assunto, você começa a explicar de forma que uma pessoa que não detém o conhecimento naquela área consegue entender. Quando você faz isso, a sua comunicação é perfeita, Robson. Quando eu consigo falar com você sobre direito, você, apesar que agora você já é especialista em direito, né? Você, para mim, pode... Eu acho que já está na hora de te dar um diploma e a carteira da OAB, Robson. Porque, olha, por favor, gente, olha, esse cara aqui já domina mais direito do que eu, pô. Parece. Pô, nessa vida não. Mas quando você leva para alguém que não conhece do direito, né? E essa pessoa consegue entender aquilo que você está explicando, é o significado perfeito de uma comunicação perfeita, sabe? Então isso vai para a área do profissional de TI, de tudo. Quanto mais você ajusta, conhece e desenvolve uma habilidade na comunicação simples e objetiva, com certeza é a chave do sucesso aí para ter uma oratória, né? um retorno positivo dessa comunicação. Porque as pessoas acham que a comunicação, se comunicar é fácil, né? Mas quando você transforma isso em ferramenta, né? E quando você faz o outro entender, você tem ali todos os termos mais para advogados, né? Termos técnicos, contadores também. Termos técnicos, quando você faz o teu cliente ou a pessoa que vem te pedir uma opinião, uma pergunta, um conselho, você faz ela entender. Para quem está de fora, fala assim, nossa, mas foi tão fácil. Né? Mas isso é uma técnica que a gente vem desenvolvendo há muitos anos. Né? Exato. Com certeza. E assim, você pode observar, né? Quando você tem um profissional, e isso me incomoda muito no mercado, tem profissionais que fazem questão de desenvolver um dialeto que o cliente não vai entender. Eu não consigo entender quem ganha com isso. Porque, assim, talvez o ego massageado desse profissional seja o único que ganhe com isso. Por quê? Quando o cliente sai, né, de uma sala com o profissional ali e ele entende aquilo, ele sai mais seguro. Inclusive para celebrar um contrato com aquele cara, ou para fazer um novo contrato futuramente. Advogado, por exemplo, é muito disso, né? Quando você pega confiança no advogado, o que você faz? Teu contato tá salvo ali e nunca mais. Toda vez que... Deixa eu ligar aqui. Meu telefone, de vez em quando, eu tenho os caras lá. Pô, exterior, tirar uma dúvida contigo aqui. Por quê? Porque você ganha confiança desse cara, né? Quando você consegue se comunicar e explicar para ele o caso, né? E muitas vezes a transparência na comunicação. Por exemplo, tem circunstâncias onde não há necessidade do advogado. Então, por exemplo, quando o cara me procura a pô, uma situação de G-Crim, cara, a primeira audiência de conciliação é dispensada a presença do advogado. Então você pode ir sozinho. Olha, vou te orientar, faz isso, isso e isso. Se por acaso for feita uma proposta
proposta de acordo ali que tiver dentro da tua possibilidade financeira, faz o acerto ali. Por quê? Porque não precisa de advogado. Enquanto isso, tem profissional do outro lado que o cara quer complicar para valorizar o trabalho dele. E aí, obviamente, que esse não é o perfil de profissional adequado para o nosso mercado de trabalho. Né? E essa parte eu acho que é extremamente importante a gente exaltar a qualidade do profissional que consegue levar até a outra ponta, ao cliente ali, uma linguagem que a gente conversa muito sobre isso, né? Quando a gente discute sobre mercado financeiro, eu falo assim, cara, você tem a facilidade de conseguir se comunicar com a outra ponta levando numa linguagem simples para o cara que está começando hoje entender. Porque senão você começa uma sopa de letrinha, você começa CDB, CDI, não sei o quê. O cara vai ficar... Quê? E aí você afasta ele. Sim. É pelo contrário, cara. Eu brinquei com ele uma vez e falei, cara, olha só, quer uma unidade de medida padrão para você? Hambúrguer. Olha só, se você conseguir juntar R$100 por mês, em 3 meses você vai ter um hambúrguer do McDonald's para você comer, por exemplo, sem mexer. Tá? Um hambúrguer lá para você poder comer. Isso. Pode. Se o McDonald's vier aqui, meu irmão, apoiar esse programa. Então, olha aí, ó. Tá anotado aí, ó. Já foi aberto. Né? Esse é o momento que gostoso que é. E aí você converte isso em hambúrguer. Por quê? Porque é uma unidade de medida que todo mundo conhece, Robson. Não adianta você falar, por exemplo, de criptomoeda, que é uma coisa que está começando aí também a despontar, e a pessoa não fazer a menor ideia que você tem uma carteira da Binance ou de uma outra empresa lá e não sei o quê. E aí você vai afastando. Aí o cara, não, dá muito trabalho. Não. Então, assim, usar uma linguagem simples de comunicação, ela é eficaz e vai atingir o objetivo principal ali, que é convencer o teu cliente, né? Que bacana. Eu vendo vocês dois, né, a profissão de vocês, elas se cruzam em algum momento ou em todos os momentos, ou assim, é fundamental, né, um advogado me acompanhando para uma assessoria financeira. Como é que é esse casamento de vocês, vamos falar assim? Então, hoje em dia, assim, à primeira vista, parece que não se combina, parece que é água e óleo. Né? Não se combina de jeito nenhum. Mas hoje a gente conversando, você vê que tá interligado. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma dúvida com relação a essa parte de direito, eu converso com ele, e aí a gente vê nessa decisão jurídica o impacto que isso vai dar no investimento, o impacto que isso vai dar numa ação, num fundo, ele falou desse negócio da criptomoeda também, tudo mexe. E eu acho que o direito, ele vem trabalhando em cima disso, né? Ele vem dando essa base para o investidor, o mercado financeiro, ele subir nela e começar a ou investir ou tirar o investimento. Também tem muito disso. Então, o direito, nesse ponto, ele nos auxilia. Ele nos dá uma base para a gente buscar as melhores decisões. É isso, o direito é o alicerce. Por quê? Hoje, quando a gente fala de criptomoeda, por exemplo, qual é a legislação que trata sobre o assunto? Você vê aí, recentemente, teve legislação sobre casas de apostas, né? Sobre esses sites de apostas, né? Sim. E aí você tem lá... O Estado, obviamente, ele sempre quer lucrar, ele sempre quer extrair algum percentual de imposto, tributo sobre aquilo ali. Mas a verdade é que também a gente precisa de leis que estabeleçam limites. Porque senão você tem uma pessoa, uma empresa que vem, ela de certa forma, ela está levando esse dinheiro daqui e não tem nenhum retorno para o próprio Estado. Né? E aí, quando você estabelece, olha, eu tenho um investimento, a criptomoeda foi isso. Tanto que no início, as empresas inicialmente era tudo internacional, não era isso? Logo no início... Ainda tá, eles chamam de descentralizado, que não tem um banco central tomando conta disso. Certo. Então, as criptomoedas, elas são soltas, elas não têm uma regulamentação. Agora, o que os países estão fazendo? Eles estão regulamentando no ponto deles. Olha o direito aí. Entendeu? Olha o direito aí. Por exemplo, vou citar aqui o Bitcoin. O Bitcoin, ele não tem dono. Assim, hoje, o dólar. Quem é o dono do dólar? Os Estados Unidos. Quem é o dono do real? É o Brasil. Quem é dono do Bitcoin? Não tem dono. É órfão. Entendeu? Ele, vou até brincar aqui, ele é um filho de chocadeira, ele não tem mãe. Mas movimenta milhões, né? Pois é, mas assim, por um lado, é por causa disso que ele movimenta milhões, por não ter ninguém controlando. Os investidores acham que um Estado controlando, ele pode tolir, ele pode podar essa criptomoeda. Por outro lado, a gente precisa ter uma regulamentação para não ficar, sei lá, eu não sou dessa área, mas
pode ser que haja uma evasão de divisa. Você pode pegar o seu dinheiro, fruto de algo Segurança ilícito, jurídica, Robson. algo ilícito, e você colocou ele para fora, virou Bitcoin. E agora, como é que eu vou rastrear Você isso? vai abrir sua conta. E aí, o saldo está zerado. A quem você recorre disso? Porque se não existe uma lei para estabelecer quem é o responsável, a quem você vai recorrer? Pois é. Sua conta está zerada lá. Você tinha um saldo de tantas bitcoins lá, criptomoedas lá, e no dia seguinte sumiu. Teve um episódio desse algum tempo atrás aí, que sumiu o dinheiro. E aí, você vai acionar quem na justiça se essa empresa não tem nenhum braço aqui no Brasil, por exemplo? E aí, obviamente, que a regulamentação ela vai obrigar que as empresas que trabalham com esse tipo de serviço tenham, por exemplo, um escritório no Brasil que seja representante legal dela para demandas jurídicas, por exemplo. Então, olha que bacana. Se você não tiver uma regulamentação disso, você vai ter um problema no futuro. Sim. E você não tem para quem recorrer. Muitas vezes, eu sei que existe um preconceito no Brasil também, em relação a tudo a gente quer estatizar, tudo a gente quer regulamentar. Mas a ausência de regulamentação em alguns segmentos, ela é perigosa. Aumenta o risco, né? Exatamente. E aí, a lei ela é feita para você ter a quem recorrer Sim. sobre quem acionar uma ação, ajuizar uma ação. Se você não tem contra quem ajuizar uma ação, para quem você vai reclamar disso? Então, assim, também acho que é importante. Daí você falou dessa ponte, né, do direito Sim. com a parte de investimento. Essa é fundamental. Todo e qualquer novo lançamento de investimento, seja ele qual for, é importante que ele esteja detalhado, é importante que ele esteja regulamentado para que a gente possa efetivamente ter um resultado de garantia para quem está investindo. Claro. Porque o investidor ele quer lucro. Ele quer lucro no bolso dele. Claro. Quanto mais arriscado, maior é o lucro. Sim. Mas em contrapartida, sem nenhuma garantia, caso tenha esse problema, sei lá, de sumir. Ele falou de evasão de divisa, por exemplo, que é uma questão tradicional. Se você parar para pensar hoje, os investidores, o dinheiro dele nunca está no CPF dele. Né? O que você mais tem são holdings, são empresas que o dinheiro tá nessas empresas. E a maioria das sedes dessas empresas nem no Brasil é. E aí olha o problema que você tem do dinheiro do cara daqui não está aqui. Cadê a lei para estabelecer como isso deve funcionar? Então, esse acho que é uma das coisas importantes aí. É uma novidade que o mundo está se ajustando. Eu vejo nesse ponto. Foi criado, vou falar, agora a gente está falando do gancho da criptomoeda, foi criada a criptomoeda e como é que os países vão lidar com isso? Né? A criptomoeda veio, ela não vai parar, ela vai continuar, ela veio para ficar. O pessoal que tinha dúvida aí a respeito do Bitcoin. O Bitcoin ele veio para ficar e agora está vindo um monte de criptomoeda junto. E é perigoso, por quê? Tudo está descentralizado. Você não sabe a quem recorrer. Já teve situações de investimento, a criptomoeda foi lançada hoje, ela saiu de 50 centavos para R$10, depois ela virou zero. E agora? E agora? Eu vou recorrer a quem? Derreteu. Acabou. E tá lá. Se você olhar graficamente falando, ela tá lá. Zero. Parece igual aquele... Morreu. Morreu, exatamente. Aquela linha Se botar morreu. uma música ali... Tá morta. Entendeu? Vamos recorrer a quem? Quem criou essa criptomoeda? Quem fez? Já era. Seu dinheiro já foi. Aí, por exemplo, aí vem depois a gente vai falar muito disso também, dos mitos do mercado financeiro, e a outra parte também são os sentimentos do mercado financeiro. Aí você vê a ganância. Né? O cara pegou um dinheiro, viu aquela criptomoeda saindo de 50 centavos para R$10. Opa, vou pegar meu dinheiro que está lá guardado e vou entrar com tudo aqui, ó. 10 mil, Caiu 20 no mil. golpe. E aí? Acabou. Caiu. Entendeu? Né? Tem que ter muito cuidado com isso. E existem os investidores também, que são aqueles investidores que são moderados, né, que são aqueles mais agressivos. E cabem aos profissionais, né, que vão procurar você, por exemplo, um assessor de mercado financeiro, você também passar por cara, ó, meu irmão, aqui... você pode até ganhar mais, mas aqui teu risco é maior também, né? Porque foi o que o Stênio falou. O que o investidor quer? Lucro. Mas ele tem que entender também aonde ele está metendo a mão dele, né? Que aquilo ali pode ser mal furada, não é isso, Joseph? Então, eu brinco com o pessoal que eu falo assim, todo investimento ele tem um risco. Todo. Aí o cara fala assim, a poupança não tem risco. Aí eu vou citar o exemplo do plano Collor. Eu era criança. Você também era criança. Acho que você nem era nascido. Não, acho que você não tinha nascido ainda acho que você não tinha nascido. Ah, então estou puxando memórias de vidas passadas. Acho que você não era nascido. Aí o que acontece? Nós vimos na época a poupança ser congelada. E aí, como é que vai ser? Eu vou recorrer a quem? O governo travou. Não era seguro? Nesse tempo, eu era garoto e eu vi muitos investimentos que meu pai fazia. Um investimento desse era chamado de overnight. Você colocava o dinheiro de noite e de manhã você tirava. Ele ganhou rios de dinheiro, até um dia que um banco faliu. E o banco faliu, e o dinheiro dele? Como é que ficou?
né? E eu faço uma outra brincadeira ainda. Meu pai comprava dólares por investir, né? Então a gente fala assim, pô, o dólar físico é um investimento seguro. Você concorda? Sim. Né? Investimento seguro, beleza. Só que ele pegou os dólares e guardou no envelope. Botou lá em cima do guarda-roupa. Um dia, nessas brincadeiras igual hoje, o dólar tá R$6. Um dia o dólar tava lá disparado, ele falou, vou vender os meus dólares. Foi lá pegar o envelope e o envelope estava todo ruído por um ratinho. Ah, meu pai. Os dólares foram ruídos. Ou seja, essa brincadeira que eu falo com o pessoal. Deus Existe investimento seguro? Não existe. Pô, pega um rato investidor desse aí, desgraçado de Jerry. Eu acho, esse daí era o Mickey, devia ser o Mickey. Foi assim que chegou a Disney, né? Ou o Jerry, né? Que o gato lá... Pode ser também. Então, investimento, hoje você tem que mensurar o risco. Você falou de um lance muito legal, é a respeito do perfil do investidor. Esse perfil do investidor, ele fala do apetite ao risco. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam para você e falam assim, ó, eu quero investir, mas eu não quero perder R$1, tá? Aham. Assim, então, por favor. Aí você olha assim, tá, mas você quer investir em quê? Não, eu quero investir para ficar milionário em 3 meses, mas eu não quero perder R$1. Eu falei, cara, então não deu. Então, o que eu falo, o apetite ao risco, ele tem que ser gradual. Né? Num curso que eu dou, depois a gente vai falar dessa parte do curso, eu brinco como o investimento, ele vai te dar um retorno, foi o que ele disse, mas ele tem uma velocidade. E essa velocidade, você tem que ter um controle emocional. Por quê? Porque se você investir hoje na poupança, você vai ficar rico na poupança? Pode ficar rico. Mas em quanto tempo? 30, 40, 50 anos? Não sei. Mas se você investir em renda fixa, tesouro direto, você vai ficar rico? Vai. Mas em quanto tempo? Talvez em 30 anos. Mas se você investir em ações, você vai ficar rico? Pode ficar rico. Mas em quanto tempo? Talvez em 10, 20 anos. Então, quanto maior o risco, menor o tempo. Só que também tem o seguinte, quanto maior o risco, maior o seu estudo. Você tem que estudar mais para você não cair o caso igual dessa criptomoeda aí. Imagina só, você tinha todo o seu investimento, coloca tudo nessa criptomoeda, faliu, acabou. Ainda tem a teoria da cesta de ovos, não é isso? É uma coisa que eu também falo no curso, que você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se a cesta quebrar, foi-se os ovos. E eu falo o quê? Os ovos são os investimentos. Você tem que botar um pouquinho em cada lugar, para você diversificar. Porque se essa criptomoeda, exemplo, faliu, você tem as outras. Você tem o seu fundo imobiliário, você tem as suas ações, você tem a renda fixa, você tem a poupança, por que não? Tesouro direto. Então você tem essa diversificação para você se resguardar dessas oscilações. Ah, bacana. E você que está ligado nisso, a pessoa que vai te procurar, né? Porque eu tenho certeza, assim como eu vou te procurar para investir ali um dinheiro, muitas pessoas que estão, né, nos assistindo também, eu aconselho, né, que devam dar o start aí, devam iniciar. E você tá ligado em tudo, assim, hoje o melhor investimento para você, no teu caso, pode ser no Tesouro Direto, Isso. ou pode ser num RDB. Vamos começar por aqui, depois a gente vai... Você dá Exatamente. esse caminho. Por quê? Porque a pessoa que está começando, ela não tem noção das oscilações. Que o investimento hoje ele é dividido em 2 formas. A renda fixa, que você vai ganhar um pouquinho todo mês, e tem a renda variável, que você ganha um pouco, perde um pouco, ganha muito, perde um pouco. E essa oscilação faz com que você crie um outro sentimento que é chamado de ansiedade. O mercado de renda variável ele tem que estar isento dessas emoções. Ganância, ansiedade, medo. Parece que não, mas todos esses sentimentos eles vão fazer você perder dinheiro. Então, a gente começa auxiliando a pessoa na renda fixa. Para quê? Para criar uma... Intimidade. Vamos bater um papo, entendeu? Igual você está falando da área de comunicação. Eu entendo pouco de comunicação. Mas, vamos começar nessa área aqui, vamos falar um pouquinho, vamos falar dessa forma? Você entendeu? Agora vamos mais um pouquinho. Agora você entendeu? Então vamos mais um pouquinho. Então, para a pessoa que está começando do zero, a gente vai auxiliando de pouquinho em pouquinho. Olha, que bacana, gente, tá vendo? E ele fala que não entende nada de comunicação. Você falou que ele já falava bem, agora ele tá dando aula. E eu me sentindo aqui, né, completamente coagido aqui. Eu falei que esse cara vai roubar meu lugar aqui, já na casa do Garay. Mercado financeiro aqui, de que forma que você acha que as mudanças nas políticas econômicas, elas estão afetando as decisões de investimentos atualmente? Vamos lá.
foi que a gente estava começando lá no nosso comecinho, e aí eu vou bater essa tecla de novo. Minha opinião, eu acho que o mercado está pronto para investir no Brasil. E eu acho que aqui é um consenso geral. O Brasil é uma potência. Eu vejo o Brasil como uma potência. O que nos impede de ser uma potência? Essas nossas questões que estão travando. Essa discussão, a gente não tem um rumo definido. Olha, nós vamos prosperar dessa forma. Um fala A, outro fala B, e aí eles ficam brigando, cada um puxando a sardinha para si e não chega a um denominador comum. Então, o que eu acho hoje é que o investidor está pronto para investir, o investidor quer uma oportunidade. Eu vejo que o Brasil é uma oportunidade, sim, mas ele está esperando a gente arrumar a nossa casa. A gente se entender. Se a gente não se entender e não arrumar a nossa casa, ele vai sempre colocar um pouco e tira um pouco. E aí a gente vê essa montanha russa do mercado financeiro. O dólar indo a 6, a nossa bolsa está caindo, as ações de boas empresas estão caindo e a gente não sabe, eu invisto ou não invisto? Invisto ou não invisto? Aí fica nesse medo. Eu acho que o investidor está esperando a gente definir, pelo menos nem que seja para acertar as contas. Equilibrou as contas, ele vai investir. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta de novo, eu vou falar aqui, que às vezes eu vou fazer uma pergunta tão ruim que você vai falar assim, Robson, não, você não fez essa pergunta. Mas assim, se eu falar para você, eu confio em você e vou falar, Joseph, cara, eu vou confiar o meu dinheiro em você, eu vou pegar aqui R$1.000 e vou pedir para você ir investindo para mim no que você achar que deve, né? Então, vou lá, Bovespa, PP, PN, que eu não entendo nada, vou entender contigo aos pouquinhos, mas daqui a 5 anos eu tô craque também. E vou falar assim, usa o meu dinheiro aí, é contigo. Você faz esse tipo de trabalho? Ó, vou investir aqui na batata doce, vou investir aqui na Bovespa. Vamos lá. Isso que você falou é uma excelente pergunta e eu recebo várias propostas, inclusive desse cara aqui também, né? Olha só, vou dar um dinheiro na tua mão e você vai resolver aí. Transforma isso aqui pra mim, eu vou te dar R$1.000, eu quero 10 mil até a semana que vem. Pelo amor de Deus, até terça. Aí o cara coloca assim, e aí, já conseguiu? Sem pressão, já conseguiu? Então, vamos lá, o que acontece? Hoje, para um profissional fazer isso, ele precisa de uma certificação, tá? Então, hoje eu não faço isso. Eu converso, eu ensino, mas eu não estou fazendo isso. Mas para os planejamentos do ano que vem, é buscar essa certificação para te auxiliar. Entendeu? Porque o cara, ele pode te auxiliar dando uma dica. Ó, compra essa ação aqui, ó, vale, tá barata. Compra essa ação, né? Entendeu? Compra essa ação, ela tem fundamento. Aí eu vou usar o termo técnico, mas compra essa ação. Aí você vai lá no seu app, fala assim, opa, quanto que é? Compra com quanto? Ah, tanto, beleza, comprou. Esse é o cara que te dá uma dica. Tem o cara que ele vai pegar o seu investimento, ele vai entrar na sua conta e vai fazer essas operações. Esse cara é um gestor. Então, esse cara precisa de uma certificação. Aí vamos puxar a sardinha para o lado do direito. Vamos supor que você me confia aí R$100 mil. Pô, o Garay bombou, ganhei R$100 mil. Ô, Joseph, vem cá, investe aí para mim. Aí eu vou, compro uma ação furada dessa daí e perdi o dinheiro. Falei, cara, você não é analista? Como é que a ação tava R$10 e agora tá custando R$1? Vem cá, ô Stênio, vou processar o Joseph. Aí o Stênio fala, beleza, cadê a sua certificação? Não tem, pronto. Aí já vamos lá pro lado direito. Exercício ilegal da profissão. Então tem muito picareta por aí, fala assim, não, você vai ganhar 10% por mês. Você vai enriquecer em 6 meses, traz o dinheiro para cá e não sei o que, você vai e entra nesses golpes que tem por aí, né? Que é, do dinheiro fácil. Exatamente. Aí no final das contas, quando você olhou, você viu que era uma pirâmide financeira, né? É aquele movimento que não se sustenta, e aí você perdeu o dinheiro e vou recorrer a quem? Vou buscar advogado? Aí, irmão, já era. Já é o caso que, na hora que você for pensar do advogado, o negócio já faliu, o dinheiro já foi embora e você perdeu o dinheiro. E o direito aí passa um perrengue, porque eu vou tentar levantar bens, aí eu descubro que nenhum bem está no seu nome.
Aí a gente começa a ter outros problemas aí, que é esse dinheiro nunca ficou no nome dessa pessoa, esse cara sempre usou laranjas, terceiros, empresas de fachada, tudo isso para deixar o dinheiro ali flutuando e ele estava ostentando. Aconteceu recentemente aí vários esquemas aí que foram descobertos aí pela Polícia Civil, justamente nesse sentido aí de esquema de pirâmide, porque, de novo, a gente tem o péssimo hábito de querer dinheiro fácil, né? O dinheiro tem que ser rápido, fácil, para que seja interessante. Só que quando a gente fala de uma coisa séria, de um mercado financeiro, de uma proposta mais séria, você entende que existe um caminho para atingir esse resultado, e não é um caminho curto, com certeza, Robson. E aí, puxando esse gancho, né? Eu uso como uma base, meu manual, né, é a Bíblia, e lá em Provérbios 21 fala assim: aquele que quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Então o investimento ele é gradual. Esse papo de que eu vou ganhar dinheiro em 3 meses e vou ficar rico é uma conversa fiada que tem, cara. Você não vai conseguir. Sim, o programa aqui, o podcast, ele tem um viés justamente da gente enriquecer o conhecimento, né, de quem está assistindo. Mas muita gente não tem referências de que o dinheiro fácil, ele não existe. Você tem que trabalhar para você conseguir o teu dinheiro, né, no investimento. Você pega um profissional sério como você, Joseph, e você vai falar, gente, isso que você está querendo não é bem assim, porque você tem que trilhar um caminho que não é tão curto assim. Então, as pessoas, para os chamados 171, né, que são aqueles caras que vão se beneficiar de você pela tua falta de conhecimento, eles vão te oferecer a facilidade, né, vão te oferecer a rapidez naquilo, e é aí que a pessoa se estrepa, né? E tá cheio. Tá cheio desse... eu falo que é o picareta, né? Tá cheio desses picaretas aí, né? De te ensinar alguma coisa para você ganhar dinheiro. Eles sempre falam assim, quer ficar rico em 3 meses? Tem muitos desses por aí. E aí você cai nesse conto do dinheiro fácil, e quando você vê, você não conseguiu o que você queria, ou você entrou numa barca furada, e quando você vê, você afundou sozinho, e aí você vê que você perdeu o dinheiro. E aí o pouco que você tinha, você perde. Né? Eu puxo muito o gancho dessa parte da aposta, como ela é nociva para o cidadão brasileiro, que hoje está tendo uma discussão, vou até puxar a sardinha para ele, né? Que tem gente que está usando o dinheiro do Bolsa Família para apostar. E como é que funciona isso? Não, o dinheiro do Bolsa Família não é para isso. Mas aí como é que o governo vai ver isso? Como é que é essa parte jurídica? Né? E aí tem um dado que é o seguinte, de 60 bilhões que as pessoas investiram em aposta, elas só conseguiram sacar 40 bilhões. Ou seja, 20 bilhões foi pro bolso de quem? De alguém. De alguém. O meu não foi. E nem do bolso do apostador. Eu vou olhar minha conta aqui rapidinho. Vai. Aqui tá De repente tá na minha. O que acontece? Esses 20 bilhões não foram do apostador. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo esse dinheiro. E aí a gente vive o mito... Volto a falar do dinheiro fácil. Né? Por exemplo, estamos no final do ano aí. Tem a mega cena do bolão aí. Galera fazendo bolão que eu vou ficar rico, que eu vou parar de trabalhar, que eu vou não sei o quê. E aí chega o dia 31, você não ganhou a sua aposta, você gastou 100, 200, tem gente que gasta até R$1.000 nessa parte da mega sena da virada, e a vida continuou. Eu sempre bato nessa tecla. Cara, você investe um pouquinho todo mês, você vai vendo o bolinho crescer. Mas a pessoa tem impaciência. Né? Tem um amigo meu, não é meu cliente, né? Não posso fazer isso. Não posso. Tá? Tem um amigo meu que falou assim, vou botar um dinheiro e você me diz o que eu tenho que comprar. Eu falei, o risco é teu ou é meu? Não, o risco é meu. Eu falei, bom, eu vou analisar e eu vou te dar as dicas. Falei, beleza. Ele botou um dinheiro, eu falei, compra essa ação aqui. Aí ele comprou. No dia seguinte ela caiu. Você comprou, ela caiu. Eu falei, meu filho, é renda variável, cara. Eu tô olhando para daqui a 3 anos. Eu tô olhando para daqui a 3, 5, 10 anos. Você tá olhando para hoje, para amanhã? Aí, beleza. Aí o negócio subiu. A ação subiu. Aí eu falei, e aí, tá subindo? E aí, o que você fez? Não, eu tirei. Falei, que... subiu, eu tirei logo, pô. Caraca, é o que eu te falo, é o medo. É ansiedade. É o medo, é o medo. Aí, a outra ação que eu indiquei para ele não subiu, ele não vendeu. Aí o que acontece? Com essas incertezas do mercado, a ação caiu mais. Aí essa semana ele chegou para mim, pô, cara, aí, aquela ação continua caindo, né?
Eu falei, cadê aquele dinheiro que você tinha para investir mais nela? Não tirei. Eu falei, cara... Era aí que era a hora. Era a hora agora, porque a gente vai comprando de pouquinho em pouquinho com foco lá na frente. Eu tô ensinando você a ser investidor. Sim. Não tô ensinando a você a especular, a ser outra coisa não, cara. Isso aqui é coisa de longo prazo. Sim. Entendeu? Aí o cara ficou assim com aquela cara de... Né, a gente fala de Gabão de Cena, né? Olhou. Acho que esse negócio não é pra mim. Falei, pô... Ansioso, tá vendo? né? É ansiedade. Você vai passa a ser um terapeuta, né? Um terapeuta financeiro do cara pra ele respirar no saquinho, né? Tem hora que o cara tem que respirar, meu. Conta até 10 aí, É quase uma psicologia. Espera um pouco, vai subir, cara. Ô, segura um pouco aí. E quando a gente fala de investimento, a gente está falando de boas ações, de boas empresas que tem um setor que ele é promissor, que ele vai te remunerar, que a gente chama de dividendos. Então, quando eu falo pro cara, compra essa ação, é porque eu já tô olhando essa ação há um tempo e eu também já tô investindo. Então, eu não tô falando, vai pro buraco. Não, eu tô indo pro buraco junto com ele. Mas lá a gente vai ter sucesso. Mas tem o seu tempo. O investimento, ele tem um tempo de maturação. E é esse tempo que as pessoas não respeitam. As pessoas querem o dinheiro fácil. É o dinheiro rápido, é imediatismo. Nós temos um grande defeito, nós brasileiros temos um grande defeito de sermos imediatistas. Nós queremos o dinheiro para ontem, nós queremos ficar rico para ontem, porque pobre a gente já ficou a vida toda. Então a gente tem que ser rico rápido. Não é assim, cara. Não é assim, não vai funcionar. E aí o conselho que eu dou pro pessoal, nem entra. Nem investe, né? Nem investe, cara. Nem investe. Fica aí do jeito que você quer, que é melhor, porque você vai me dar menos dor de cabeça. Porque aí eu vou ter que explicar para você que não funciona assim, você não vai querer entender, porque você viu que fulano investiu, tá rico, você viu que ciclano investiu, tá rico e eu quero ficar rico também, mas eu quero ficar rico rápido. É o conselho que eu dou. Todo mundo pode ficar rico, mas tem que ter o seu tempo. Oi, deve ser um porre, né? Você tá em casa ali, tu tá vendo um jornal, tá vendo um programa, tá vendo uma sériezinha, tô vendo uma série ótima, inclusive, Arcanjo Renegado, maravilhoso. Então eu tô vendo lá meu Arcanjo Renegado, daqui a pouco liga, caiu. Eu falo, caiu o quê, meu amigo? Caiu meu investimento, cara. A culpa é tua aí, pô. Deve ser um porre isso. Tá. E o cara deve ficar no aplicativo o tempo todo. É isso que deve causar ansiedade, né? Aí é o que eu falo dos meses. Já puxando o gancho, né? Falar desses sentimentos do investimento. Isso aí é mais na renda variável, que é o medo. Por exemplo, igual esse amigo meu, subiu 1%, ele tirou. Teve um outro caso de um amigo meu, a gente estava naquela época da criptomoeda, aí esse amigo meu investiu, o Bitcoin estava em $70 mil. Aí ele foi lá, botou um dinheiro lá. Só que o Bitcoin despencou, chegou a acho que 43 ou 42 mil dólares, alguma coisa assim. E ele segurou. Quando o Bitcoin subiu, que chegou a 73 mil dólares, ele tirou. Eu falei, agora que você tirou? Ele, claro, recuperei. Recuperei. Aí o Bitcoin foi pra 100 mil. Eu falei, e aí? Aí ele, poxa... Ele, mas tudo bem, não me avisou, pô. Aí ficou assim, poxa, podia ter deixado. Eu falei, pois é o medo. É a ansiedade. E aí tem o pior de todos, que é a ganância, né? Eu já tenho vários casos do cara vender apartamento pra investir. Perdeu o dinheiro. Né? Nossa. Teve vários, assim, de 1 milhão que fizeram essa besteira, um deu certo. Foi igual um cara aí que postou na internet que ele vendeu todos os bens que ele tinha e investiu no Bitcoin. Deu all-in. Aquilo que você falou que não é o certo, né? Tudo. Aí o cara foi lá na época da baixa, ele foi comprando. Chegou um momento que ele vendeu a casa dele. Nossa. Vendeu a casa dele. Hoje ele tá milionário, beleza. E se o Bitcoin despencasse? Se o mundo todo fechasse assim, olha, tá todo mundo proibido de comprar Bitcoin. Acabou. Cara, é do entendeu? Mendigo, rapidinho. Então, quer dizer, esse tipo de investimento louco, cara, foge dele. Não faz isso. Eu invisto em Bitcoin? Invisto. Eu invisto em ações? Invisto. Invisto em fundo imobiliário? Também. Tem dinheiro em renda fixa? Tenho. Por quê? Porque cada um, que hora que um dá ruim, o outro vai cobrindo. O outro segura. Vai cobrindo. São como se fossem pilares, né? Por exemplo, esse nosso prédio aqui, ele está sustentado por várias colunas, não é por uma única coluna. Sim, claro. Entendeu? Para quê? Para esse peso ficar dividido. E tirar também essa ansiedade toda. Bacana. Todas as nossas profissões, elas enfrentam desafios, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Quais são os maiores desafios
que vocês enfrentam nas suas profissões, você como advogado, ele como consultor, hoje em dia? Ô, Robson, para mim hoje é conhecimento. Conhecimento no sentido geral, tá? O brasileiro, de uma forma geral, ele tem uma limitação em ler e estudar, né? Então, assim, quando você está fugindo de conhecimento, você tende a fazer muitas burradas, cometer muitos erros. Então, o conhecimento, a busca pelo conhecimento é o que faz com que você se torne um profissional diferenciado no mercado. Né? O principal, para mim, o maior obstáculo hoje, né, seja dentro do próprio fórum ali, né, nas audiências, o que eu percebo o maior desafio sem dúvida nenhuma, entender, as pessoas entenderem que estão ali trabalhando, que elas precisam adquirir conhecimento. A evolução, ela passa por um processo de estudo. Todos nós, para aperfeiçoarmos, a gente chega num platô, né, numa zona de estagnação, onde para você dar o próximo passo é importante que você quebre isso e você precisa conhecer. Né? Eu sempre falo muito isso para o pessoal que está mais próximo de mim. Se você quer ser alguma coisa, se comporte como aquilo. Você, sem ser, você tem que se comportar como se fosse. Para que sua mentalidade mude, para que você saia desse momento ali que você está estagnado e já comece a agir como uma nova pessoa. E dentre todos os segmentos, não só no direito, não só no mercado de investimento, não só contabilidade, administração, a sua postura. Para você ser uma pessoa como uma referência, para evoluir, é fundamental você conhecer. Você precisa estudar. E aí, Einstein, estudar o quê? Ir para a faculdade? Não, depende. Na graduação, eu aprendi muito pouco comparado ao que eu aprendi no GCRIM, por exemplo. Se você parar para perguntar assim, Stênio, onde você aprendeu mais nas relações interpessoais ali dentro do GCRIM? Sem dúvida nenhuma. Na minha conduta com o advogado, né? Tem advogado aí que gosta de polemizar, né? Recentemente teve um advogado aí que está ingressando em algumas organizações militares e ele está polemizando. E aí eu falo, a melhor forma de se combater qualquer tipo de conduta hostil é você tendo conhecimento. Não é você sendo hostil, não é você batendo, não é você discutindo, não é você agredindo. É você tendo conhecimento. Para quê? Para explicar para esse cara, olha, filho, faz isso aqui desse jeito, porque a lei, a norma prevê que seja assim, assim. É conhecimento. Se eu não conseguir explicar para você de uma forma que você entenda, eu ainda acho que a responsabilidade é minha. Lembra do que a gente estava falando sobre a questão da comunicação ser mais clean possível, mais transparente possível? Eu só consigo resultados, e eu falo isso para você, eu lido com advogados que têm uma postura completamente hostil no GCRIM, né? Porque eu presido audiências, ou eventualmente eu estou ali na supervisão e aí tem alguma audiência acontecendo ali, e aí eu sou obrigado a intervir naquela audiência porque o advogado está crescendo para cima do conciliador, por exemplo. Quando eu entro numa sala de audiências, eu já, olha, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Stênio, tá? Sou conciliador-chefe aqui do 17º GCRIM. Eu chego baixo, eu chego ali falando baixo. Aí a questão da postura, da oratória, eu uso uma frase da Margaret Thatcher que eu acho fantástica. Se uma dama precisa lembrar ao mundo que ela é uma dama, então ela não é. Se você precisa entrar numa sala e falar, bater na mesa, falar alto para mostrar que você é a autoridade naquele assunto, então você não é. Então, primeiro passo, eu entro com educação, respeito, e até hoje, Robson, são 7 anos lá. Até hoje eu não tive uma audiência que eu não consegui dominar. Dominar que eu digo no sentido assim, trazer ela de volta para a temperatura normal dela. Não significa que eu vou conseguir acordo, não é essa a missão. O acordo ele é o objetivo, mas ele não é forçado. Ele tem que ser proposto e as partes têm que aceitar aquele acordo, né? Agora, quando você tem uma postura hostil, eu observo isso muito com os advogados, né? Normalmente essa postura hostil está aliada a uma falta de conhecimento. É difícil você ver um cara que domine muito de um assunto, ele gritar, ele bradar, ele não precisa, ele é a autoridade no assunto, ele conhece aquele assunto mais do que ninguém, então esse cara ele vai vencer você pelo conhecimento técnico. Então eu costumo também falar muito isso lá, seja a mente da sala que mais domina sobre aquele assunto. Que é a melhor forma de você não perder nenhuma discussão, saiba mais que todo mundo. Estude as pessoas que estão na sala. Então ali é mais difícil porque as audiências são aleatórias, com pessoas aleatórias. Mas se você tem a oportunidade de ir para uma reunião, por exemplo, imagina que o Robson foi convidado para uma reunião lá, que vai dar uma versão 2.0 do podcast do Garay, vai para um prédio melhor tal, e aí você vai para aquela sala ali conversar com seus investidores. Estude quem são.
Saiba o que cada um deles é. Saiba quem é a esposa, quem é filho, qual é o hobby. Quando você vai para uma reunião dessas, conhecendo as características individuais, conheça sobre os investimentos, conheça sobre a capacitação profissional desses caras, a história de mercado, quanto tempo esses caras estão no mercado, qual é o tipo de investimento que eles mais se interessam. Quando você senta para conversar com esses caras, Robson, o diálogo é outro. Quando você fala assim, cara, eu entendo isso. Essa empresa sua, por exemplo, é um exemplo. O cara vai falar assim, pô, esse maluco me estudou, cara. É conhecimento. Novamente, o que para mim falta hoje nos profissionais, eu falo do direito, mas não só do direito, tá? Uma coisa também que me causa muito incômodo hoje é o nível de qualificação técnica está baixíssimo, Robson. Hoje, em qualquer lugar que você vai, se você é bem atendido, você já se fideliza. Antigamente, você tinha disputa de empresas que te atendiam bem e você escolhia dentre elas qual você queria se filiar, qual você queria se identificar mais. Só que hoje a prestação de serviço está num nível baixo, as pessoas não são mais tão qualificadas, não têm mais interesse pelo conhecimento, novamente. E aí, com isso, hoje, quando a gente vai sentar num restaurante para comer e o garçom nos atende bem, tu já se sente... Por quê? Porque hoje o comum é você ser tratado de forma desrespeitosa ou com pouco caso, né? Então, assim, novamente, quanto mais conhecimento você tem, maiores as chances que você tem ali de ter sucesso no teu desempenho profissional. E hoje, com um pouco mais de conhecimento, não precisa. Antigamente, e acho que hoje ainda nas altas castas, você precisa realmente de um conhecimento maior. Mas hoje, aqui na zona mediana, na nossa zona aqui, a galera que vai dar um salto a mais, se ele conhecer um pouquinho mais, Robson, ele já é diferenciado nesse mercado. É o que eu falo, que quem faz o feijão com arroz hoje em dia, ele se diferencia no mercado, né? Antigamente, feijão com arroz era aquele básico ali que todo mundo tinha, mas não. Eles foram caindo, quem ficou no feijão com arroz fala, pô, esse cara é diferenciado. Exatamente. Então, fica até mais fácil para a pessoa para dar uma crescida, né? Exatamente. Joseph Alberto, na tua profissão, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje em dia? Pegando o gancho que ele falou do conhecimento, eu associo o conhecimento com mentalidade. Que hoje a gente está na era da informação. Hoje está tudo muito fácil. Você tem um conhecimento na palma da sua mão, que é o celular, né? Eu até brinco com o pessoal, né, que fala assim, dê-me um aparelho eletrônico e uma internet e a gente move o mundo, né? Fazendo aquela comparação, né? E hoje a gente tem esse conhecimento, mas o que falta pra gente? Mudar a mentalidade. Mudar esse pensamento para utilizar esse conhecimento em ação. Porque se você tiver só esse conhecimento e não agir, a gente fala que é obesidade cerebral. Você está cheio de conteúdo na cabeça, mas você não tem ação. Às vezes você tem uma ideia, mas não tem ação. Então, buscando a parte do conhecimento, eu coloco também a mentalidade, do tipo assim, eu vou fazer diferente. Eu vou aprender, eu vou sair desse ponto que eu tô e eu vou um degrau acima. Para quê? Para ser uma pessoa melhor, para poder ajudar os que estão no degrau de baixo. Aqui tem vida, vem para cá. E você puxar essas pessoas. Eu acho que hoje o Brasil está muito carente dessa iniciativa, desse conhecimento, né? E eu falo, puxando o assunto dessa parte de coach. Hoje tem coach no Brasil que você vai, paga uma palestra, caro ou barata, não vou entrar no mérito aqui, mas a maioria das coisas que ele fala são coisas básicas. Do tipo, você acordou, você arruma sua cama. Poxa, por quê? Mas por quê? Porque ali você está dando um sinal pro seu cérebro, me despedir da cama. E aí você começa o dia. Você começar a fazer coisas que deem resultado para você. Né? Você vê a geração hoje, tá aí sentada jogando um videogame e tá só jogando videogame. A vida não é só isso. O celular tá ali, ele é um universo de conhecimento. E a criança tá jogando ali o Roblox, vendo um TikTok, rolando aquela tela infinita. Aquela tela, Sim, entendeu? O tempo passando, a vida passando. Só para puxar um gancho, né? Meu filho tava assistindo um vídeo. Eu sentei com ele, tava para assistir o vídeo, e o vídeo do cara lá, do influencer da internet, ele iria rolar a timeline até ela acabar. Uau! Esse foi o vídeo do cara. O cara passou mais de 25 minutos rolando a timeline até que ele criou um ponto ali que a internet acabou. Ele, aqui deve ser o fim. Valeu, galera! 1 milhão de visualizações. Então, quer dizer, é isso que a gente vive.
Então eu penso o seguinte, a gente tem que ter o conhecimento, mas a mentalidade ela vai agir para a gente sair do ponto que a gente está. Essa é a minha visão. Conhecimento, mentalidade, vira ação e a gente vai embora. Que legal, eu comungo isso, compactuo com isso, porque o próprio podcast Casa do Garay foi a minha esposa que me impulsionou, que eu tava com isso na cabeça, né? Quando eu saí da Rádio Bandeirantes, falei, pô, eu quero criar um podcast, fiquei aí 1 ano, 2 anos com a ideia na cabeça e eu sou a prova viva disso. Um dia ela falou, Robson, pegou um bloco de notas, que eu uso bloco de notas, estou usando bloco de notas por causa dela, que ela é muito mais velha do que eu, ela tem 25 anos, e ela usa muito isso. E eu escrevo ainda, caneta, né, com um papelzinho. Ela botou a ideia e falou, agora vamos agir. Todo dia eu fui fazendo um negocinho e é o que eu falo, projetos são ideias colocadas em prática. Né? E é isso que você está falando. E eu acho importantíssimo as pessoas que estão com o projeto na cabeça, você que quer fazer alguma coisa, você está com medo de não dar certo, as possibilidades existem, né? Do teu negócio dar certo, não dar certo. Então procure estudar, né? Que o Estênio Menezes ele foi muito sábio no que ele falou, muito assertivo na questão de tudo é conhecimento. Então se você quer montar uma barraca de pão de queijo, então veja se o alumínio que é legal, se você vai ficar perto da praia, você não vai oxidar, qual é o melhor pão de queijo, se tem glúten, se não tem. Você vai saber toda essa questão do pão de queijo, é um exemplo que eu estou dando aqui, mas para qualquer coisa que vai fazer, estuda primeiro e você tem que ser positivo também. Só vai saber se não vai dar certo se você fizer. Não é isso? E é melhor, aquela velha frase, né? É melhor se arrepender pelo que fez do que pelo que não fez. Não é isso, Stênio? Não é isso, Joseph? Cara, a brincadeira que a gente fala é o seguinte, eu tô com medo. Tá bom, mas vai com medo mesmo, né? Sim. E aí você falou um negócio aí fantástico e eu vou puxar esse conhecimento aqui pra gente compartilhar o seguinte, não é o dinheiro que vai impulsionar você, é a sua ação. Eu vou citar um exemplo de um coach, ele, todo dia no sinal, tinha um cara, um pedinte, a pessoa ia lá pedir um dinheiro pra ele. Aí ele dava ou não dava. Até um dia que ele acordou inspirado, não sei se ele queria viralizar aquilo, não sei. Ele virou pro cara e falou assim, vem cá, cara, qual é o teu sonho? Tá aqui pedindo dinheiro, mas qual é o teu sonho, cara? Aí, cara, meu sonho era ter uma barraca. Quando você falou barraca, eu lembrei. Pô, eu queria ter uma barraca, eu não lembro agora, tipo cachorro-quente, de açaí, não lembro. Aí ele falou assim, o teu sonho é ter uma barraca de... Quanto custa essa barraca? Aí ele, deve estar custando uns 3 mil reais. Aí ele, cara... Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou te dar os 3 mil reais. Mas semana que vem eu não quero ver você aqui. Eu quero ver você lá na barraca. Beleza. Fez um Pix, eu não sei qual foi o caso. Transferiu o dinheiro pro cara. Na semana seguinte, o cara tava no sinal. Olha. Aí o cara viu o carro do cara e fez o seguinte, mudou a vergonha. Além de ele não ter feito o que fez, ele continuou pedindo dinheiro, ele teve vergonha e saiu. Ou seja, eu falo para as pessoas, não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, é a mentalidade que você tem que vai fazer com que você eleve o seu padrão. É atitude, né? E, Robson, mentalidade, assim, é importante deixar claro o seguinte, não se conquista da noite pro dia também, não. Sim. Não é o que você fala assim, olha, hoje acordei, agora eu já sou um cara. Isso. Não. Você vai ter que mudar pequenos hábitos. Primeiro de tudo, eliminar vícios. Os vícios que tomam tempo, celular. Celular é um dos vícios que mais toma tempo da gente, é o celular. 2, incluir uma atividade física. Isso aí que eu tô falando, qualquer coach, né? Eu odeio esse termo coach, mas enfim, na falta de um termo melhor, eu não gosto, cara, porque é fantasioso. Eu prefiro a realidade, eu prefiro aquilo que você trabalha. Por isso que eu gosto do mentor. A mentoria, para mim, ela é mais forte, porque a mentoria envolve um passo a passo. Ele não eu não tô te prometendo que você, da noite pro dia, você vai emagrecer 20 quilos e vai ficar com o corpo, não é isso. Mas mudanças de hábitos. A mentalidade, ela envolve você... E um dos vídeos que eu mais gosto de assistir, de vez em quando, de tempos em tempos ele aparece lá como minhas lembranças, é quando o cara fala assim, olha, você vai ter que passar pelo processo. Não adianta, você vai ter que entender que quem é... A pessoa que acha que faz o que quer, ela é livre, não, ela é escrava. Ela só é escrava dos seus desejos. Então, como ela não tem responsabilidade com nada, ela é escrava das vontades dela. Ela nunca vai sair do lugar, ela nunca vai evoluir. E enquanto que a pessoa que é disciplinada, ela é livre. Mas ela é livre por quê? Porque com a disciplina ela chega onde ela quiser. Então, é simplesmente mudança de foco. Para onde você está indo, né? Qual é o teu objetivo? Então, essa mudança de mentalidade que o Jô falou é incrível. Sim. Só que ela não começa hoje. Você vai precisar, hoje, plantar uma semente.
E vai ter que regar essa semente todo dia, por infinitas vezes. E aí tem dia que você esquece de regar e você segue, porque não se trata de perfeição e sim de continuidade. E aí quando você percebe, você já está onde você queria estar. E aí, como a gente tem um sistema de ambição que é proporcional à nossa evolução, você já não está mais satisfeito, você já quer um ponto a mais. Porque quando você atinge aquele objetivo, ele não é mais o seu próximo passo. O seu próximo passo agora é o outro objetivo. Então começa assim, em 2015 eu queria fazer a faculdade de Direito. Poxa, bacana, eu vou começar a faculdade de Direito. Comecei a faculdade de Direito. Falei, agora, cara, eu olhava para os professores que estavam dando aula em universidade e falava, caraca, maneiro isso, o cara é mestre. O cara é doutor, poxa, gostei disso. E eu lá, primeiro período de Direito, paulando, tomando pancada, beleza. Concluí a faculdade de Direito e eu já falava na faculdade de Direito, falei, cara, especialização eu acho uma área maneira. Quando eu fiz a especialização, eu falei, cara, eu acho que o mestrado vai. Aí eu concluí o mestrado, agora em outubro, e eu tô olhando ano que vem, eu falei, cara, eu quero doutorado. E de repente você olha para trás e você percebe a estrada longa que você já percorreu. Só que como a gente vai evoluindo, os nossos desejos, os nossos anseios também vão se adequando a uma nova realidade. Então, se os tênis de 2015 olhasse para os tênis de 2024 e falasse assim, cara, esse cara tem mestrado, eu não acreditaria. Eu vou te ser sincero, no segundo semestre de 2015, quando eu iniciei a faculdade, eu não acreditava que eu teria concluído o mestrado. Porque naquele momento, para mim, aquilo parecia uma coisa inatingível. Mas eu reguei. Todo dia eu estava lá assistindo aula, todo dia eu estava lá aprendendo conhecimento. E eu não fui para comer merenda, né? Eu fui realmente para absorver conhecimento na graduação. E hoje eu tenho uma recompensa. Ainda é pequena, é um pequeno fragmento. Aí é o que eu te falo, hoje a minha zona de platô, eu ajustei, eu não quero mais ficar aqui. Eu ajustei, falei, não quero isso aqui. Qual é o meu próximo passo? Meu próximo passo é esse. Aí eu tenho outras metas, outras ambições. Aí eu tenho um lance do empreendedorismo junto com o investimento, que são metas mais ambiciosas, que entram no curso de oratória, por exemplo, né, que eu fiz o módulo no ano passado, que é bem interessante, por quê? Porque normalmente as escolas de oratória, elas tentam fazer de uma forma mecânica esse ajuste para o aluno ali desenvolver a habilidade. Os exercícios da minha oficina de oratória, eles são completamente atípicos. É tipo assim, você prefere o quê? Feijão sobre arroz ou arroz sobre feijão? Aí o Robson, eu prefiro o feijão sobre o arroz. Robson, vem para cá. Joseph, eu prefiro o arroz sobre o feijão. Então o Joseph quer o arroz sobre o feijão. Joseph, você vai defender o feijão sobre arroz. Robson, você vai defender o arroz sobre feijão. Vocês vão ter que defender um ponto de vista que vocês não concordam. O primeiro grande exercício para um advogado de sucesso ele precisa saber que hoje ele está representando um cliente, mas amanhã ele pode estar defendendo os interesses de outro cliente. Então esse exercício, ele vai quebrando essa formação de preconceitos que nós temos, justamente para desenvolver a habilidade. E aí o cara, no final, o cara está defendendo como se ele fosse apaixonado pelo feijão sobre arroz, quando na verdade ele prefere o arroz sobre feijão. Mas é porque isso vai desbloqueando alguns preconceitos nossos, e com o tempo a gente vai crescendo. E quanto mais, eu sempre falei isso, quem sabe divergência sabe mais. Quanto mais conhecimento sobre o seu oponente você tiver, maior a chance de sucesso. Então, nesse sentido, mais ou menos, é uma das grandes ferramentas lá que a gente tem no nosso curso de oratória lá. Que legal. Você falou que eu gosto mais de feijão sobre arroz. Eu gosto mesmo. Eu falei, como é que esse cara sabe? Já estudou sobre mim. Nesse nível. Porque minha mãe, quando botava o feijão... Feijão sobre arroz sempre. Feijão sobre arroz sempre. Mas quando eu era criança, minha mãe botava primeiro o feijão e depois o arroz. Isso é um crime. É um crime, né? Isso é um crime. Mas eu defendo o arroz sobre feijão. Depois a gente discute sobre isso. Muito bom. Você faz a conciliação. E quando você falou isso também, Stênio, como é que são as coisas, né? A gente vai vivenciando coisas, aprendendo coisas cada vez mais. E eu estava num culto um dia no IBA, na Igreja Batista Atitude, aqui no Recreio, e o pastor Valandro, o nome dele, que é o presidente de lá, ele estava ministrando lá o culto, e ele falou sobre os retrovisores da felicidade, né? Porque a gente sempre olha para frente e esquece muitas das vezes o que você falou, do que está conquistado para trás. Então, assim, muitas pessoas reclamam, poxa, eu não consigo nada, que não sei o quê, porque está pensando num objetivo. Mas quando ele olha para trás, em tudo que ele já conquistou, ele tem que agradecer a Deus e falar, cara, eu sou um cara de sucesso, eu sou um cara feliz e eu posso. Igual se a gente comparar o Stênio Menezes de 2015, olhando para o Stênio Menezes de 2024, ele ia falar, cara, eu quero ser aquele cara lá. Ele ia virar para você hoje e ia falar, cara, eu quero ser aquele cara, será que eu consigo?
e você conseguiu, você chegou, né, cara? É exatamente isso. Essa visão é assim, primeiro, né? A gente tem que ser grato o tempo todo. Né? A cada pequeno Conquista, passo, né? a cada pequena conquista a gente precisa agradecer. Eu agradeço muito a papai por isso, porque eu acredito muito que assim, nada vai funcionar se você não estiver alinhado. Né? Se você não estiver alinhado com o teu propósito, com aquilo que você almeja. Mas assim, é passo a passo, Robson. Não adianta. Se você acelerar 3 passos, você tropeça, cai e tem que voltar de novo. Então, assim, cada conquista ela tem que ser celebrada, consolidada e nunca ser o suficiente. Por que o suficiente? Porque se você estabelecer que aquilo é o suficiente, e ok, tem gente que vive bem acreditando que eu quero ter uma casa, um carro e quero me aposentar e receber um fixo todo mês. Eu respeito essa pessoa. Essa pessoa tem um projeto de vida para ela e dentro do projeto de vida dela, esse é o ponto clímax da vida dela. Eu quero mais. Eu tenho outras metas e, óbvio, como eu tenho metas mais ambiciosas, isso vai demandar um esforço maior meu. Sim. O cara que vai se aposentar com uma casa e um carro, ele vai fazer um esforço. Mas o esforço dele vai ser o suficiente. Aquilo ali é o padrão de felicidade dele. Ok, ele vai jogar dominó na praça e seja feliz, Robson, sem problema nenhum. Só que o mundo é maior que isso. Né? E o mundo vai além das minhas visões, né? E ainda assim eu tenho ambições que eu falo assim, caraca, eu olho para mim e falo, pô, eu vou chegar lá? Vou, obviamente, alinhado com o papai, mas assim, eu vou chegar lá. Só que isso vai demandar um esforço diário, uma disciplina diária para a gente atingir esse objetivo. Bacana. Fala de tecnologia. O Joseph Alberto, eu vou chamar de Joseph Alberto. A tecnologia, como é que ela vem influenciando na tua profissão, no mercado financeiro? Vem influenciando muito, vem mudando muita coisa? Bom, vamos lá. Tem a parte boa da tecnologia, da praticidade. Né? Hoje você com o celular na palma da sua mão, você pode investir no que você quiser. O que você quiser está ali na palma da sua mão. Só que tem o outro lado, que quando a gente quer conhecer mais, você começa a buscar pessoas. E aí a gente volta àquele ponto que a gente estava conversando antes, dos profissionais. Existem bons profissionais para te ensinar e existem os picaretas. Então hoje eu falo que nós estamos na era da informação abundante. Nós nunca, eu não sei em qual parte da história a gente tinha tanta informação em curto espaço de tempo. Eu me lembro quando eu era garoto, né, acho que você não era desse tempo, que eu, para fazer uma pesquisa, eu tinha que pegar um ônibus, ir na biblioteca Nacional, com um caderno nacional, na central do Brasil. A pessoa Brasil. não te dava o livro para você ir para casa, você não podia também xerocar, não tínhamos máquina fotográfica, nós tínhamos que o quê? Escrever. Sim. Então, para a gente adquirir um conhecimento para fazer um trabalho na escola. Hoje em dia eu sento com meu filho e falo assim, esse tema aqui, peraí, vamos lá, dá um Google aí. É isso aqui, ó. Vou responder. Então hoje a informação está tão abundante que a gente acaba ficando preguiçoso. E aí buscando todo esse ponto aqui de falar de melhoria de pessoa. Você acaba tendo tanta coisa, a tecnologia está tão abundante que eu acabo que eu não consigo fazer nada. Por exemplo, eu posso falar para você agora, você pode investir agora. Criar uma conta numa corretora, mandar a sua identidade para ela deve aprovar em mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no máximo. Você já pode mandar um dinheiro para lá e você já pode investir. Aí você fala, isso é impossível. Não, isso é possível. Agora, cadê a nossa atitude de fazer? Entendeu? Então, falta pra gente isso. Eu posso te dizer um passo a passo aqui do que você tem que fazer para você começar a comprar uma ação com R$10, R$20. Mas aí, você vai fazer? Então, a tecnologia, ela te deixa tanta informação que a gente fica preso. Mas, por outro lado, quando você usa essa informação ao seu favor, você domina o mundo. Por exemplo, meus investimentos estão todos aqui. Ó. Vou até trazer meu celular. Estão todos aqui na palma da minha mão. Por quê? Eu posso governar eles. Olha, eu posso investir nisso aqui, posso não investir, posso encerrar uma aplicação, posso aplicar, mas ele está na palma da minha mão. Agora eu preciso de quê para fazer? Ação. Conhecimento e ação. Sim. Entendeu? E é isso que falta hoje no Brasil. A gente tem um projeto de mentoria e a gente vê a dificuldade das pessoas romperem barreiras, subir um degrau. E aí outro gancho que eu vou puxar é a parte
do pessimismo. Você falou do seu podcast, eu veio aqui à mente o seguinte, eu tenho certeza que quando você falou para alguma pessoa, vou fazer um podcast, a pessoa falou, isso não vai dar certo não, cara. Vai, Pô, sério, cara? É o inimigo agindo, que Entendeu? eu falo. Aí já vem os inimigos. Às vezes, essa pessoa até tem uma posição muito boa, mas ela vai te dar uma palavra que se você absorver aquilo, Já era. você vai embora. Então, hoje, a tecnologia, ela nos impulsiona para qualquer coisa, mas a gente precisa de ação. Sim. Ação e positividade, né? Tem que acreditar, né? Acho que, Sim. assim, se aproxime de pessoas que você vai ter energia boa para aquilo funcionar. Primeiro passo também, né? Falando da questão da tecnologia. No direito, me preocupa. Eu acho que não tem para onde correr, né? Sim. Acho que não tem para onde a gente correr em relação à evolução tecnológica. Mas imagina o seguinte, a gente já tem hoje inteligência artificial elaborando petição. E a petição ela é direcionada para aquele juízo. Ou seja, eu estudo o juiz, estudo as sentenças que aquele juiz faz e com base nisso eu elaboro um recurso para aquele juiz que vai tocar nos pontos que são pontos sensíveis que o juiz normalmente fundamenta suas sentenças. Olha o perigo disso. Uau. Olha o perigo. Eu pego um determinado juiz, eu pego 20 sentenças sobre aquela ação específica ali, isso e tal, jogo isso na inteligência artificial e falo, elabore um recurso que vai direcionado para aquele entendimento daquele juiz, e aí o recurso que vem, ele já vem nas palavras que vão agradar ao juiz de acordo com as decisões que esse juiz fez ao longo de X tempo, por exemplo. Qual é a chance de sucesso desse absurdamente alta? 99,9%. Só que, cadê o trabalho humano aí, Robson? Porque, aí é o que eu te falo, por isso que é importante a oratória. Olha só, esse cara vai ter que sustentar. Normalmente, em turma recursal ou em tribunal, né, em corte superior, o advogado tem a possibilidade de fazer a sustentação oral, né, daquilo ali. Então, na primeira instância, é na audiência ali. Na audiência de instrução e julgamento, ele vai ali, pontua, beleza. Quando você tem um recurso, esse recurso vai para um tribunal, vai para uma segunda instância, o advogado vai ali e vai sustentar, ele vai defender. Como você vai defender se essa petição foi elaborada por inteligência artificial? Se esse recurso foi elaborado por inteligência artificial, pautado em fundamentos que você desconhece. Por quê? Porque você não sabe, você não leu as sentenças do juiz para entender como o juiz realmente pensa. Então, existem os prós e os contras. Assim como eu mais cedo até falei isso numa aula que eu dei, eu falei, olha, aqueles que na década de 90 foram de encontro ao movimento de evolução tecnológica chamado internet, viraram fóssil. Eles foram destruídos. Por quê? Porque a internet chegou para revolucionar a forma como a gente percebe o mundo. Isso é um fato, foi o que ele falou. Você consulta hoje uma pesquisa que você demoraria anos para fazer, tá? Você faz ali em minutos, na palma da sua mão. Então a tecnologia veio para modificar isso. A internet, na década de 90, foi uma virada de chave nesse sentido. Agora, século XXI, 2024, entre 2020 para cá já tem o fenômeno da inteligência artificial, até antes, mas assim, com mais força. Essa década de 20, vamos colocar assim, do século XXI, ela tem uma mudança de paradigma. A inteligência artificial vai mudar a forma como nós nos percebemos enquanto sociedade, tá? Tô falando isso de arte, tô falando isso de pegar a minha voz e transformar a minha voz em inteligência artificial para falar aquilo que o cara quiser que ele fale, pegar a sua imagem, colocar num vídeo e fazer esse vídeo falar o que ele quiser. A gente tem infinitas possibilidades. Não dá para você desprezar isso. Não dá para você falar assim, o mundo não tem mais como viver sem a inteligência artificial. Isso eu não estou sendo pragmático. Aliás, estou sendo pragmático. O que eu não estou sendo aqui não estou sendo fantasioso. Eu estou trazendo para você uma realidade. A inteligência artificial vai chavear o mundo como a internet chaveou na década de 90. Mas a pergunta é, ainda teremos o material humano? Como esse material humano vai fazer? Porque quando você vai delegando competência para as inteligências artificiais fazerem o seu trabalho, você vai ficando mais burro, porque você deixa de ler. Você está passando a sua responsabilidade de ler para Você pega um arquivo em PDF de 1000 páginas, joga dentro de um Perplexity, por exemplo, e pede a ele, elabora para mim um relatório de 1 página com 3 parágrafos sobre todas essas 1000 páginas. Ele vai elaborar um relatório para você. Você leu 1000 páginas, não chegou nem perto disso. Então, a gente tem aí uma mudança de paradigma que, no meu entendimento, inclusive educacional, que eu acho que é uma ferramenta que a gente vai ter que sentar e conversar, né?
não existe mais hoje a possibilidade de você ignorar a inteligência artificial dentro da sala de aula. Porque o aluno vai elaborar uma resposta para você ali na hora. Então, como é que eu quebro isso? O aluno agora vai falar a resposta dele verbalmente para mim. Vamos lá, Robson, em relação a isso, o que você acha? A única forma que eu tenho de eliminar a inteligência artificial é trazer o aluno para mais perto. Então, talvez o bombardeio de tecnologia vá diminuir a distância real entre professor e aluno no sistema educacional, por exemplo. Na oratória vai continuar sendo necessário para advogado, para corretor de imóveis, para o investidor do mercado, por exemplo. Ele precisa vender o peixe dele. Você já é um potencial cliente dele aqui, mas para isso ele precisa falar sobre os produtos para você. Ele não, peraí que eu vou botar um vídeo meu de inteligência artificial aqui, só um minuto. Não vai rolar. Sim, não vai. Então, eu preciso que ele continue focado em aprender, em estudar. Ele vai ter que fazer e desenvolver a habilidade de comunicação oratória dele para ele conseguir atingir o resultado. Entendeu? Sim, e a comunicação, foi legal você ter falado isso, que eu falo muito para as meninas ou para os meninos, né, os garotos, tenho filho adolescente, e como é importante a comunicação, como foi importante a comunicação na minha época, até para azarar uma menina, né? Porque a gente tinha que ter atitude para de chegar até a menina, ou até mesmo que fosse para pedir para dançar. Vamos dançar essa música lenta, né? Que era o momento da música lenta, né? Isso tinha que ter coragem. Hoje, com a tecnologia, eles teclam tanto, mas a ideia deles são boas. Quando tecla, fala, cara, esse cara, meu irmão, é o cara. E quando vai marcar o primeiro encontro, o cara fica mudo. É outra pessoa, né? Criou aquela expectativa de uma pessoa falante, de uma pessoa inteligente, o cara fica ali. Ainda tem esse fenômeno. O cara do mundo virtual não é o mesmo cara do mundo real. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, olha como a comunicação, você ensinando, né, dando dicas, mentorias para a pessoa saber se comunicar, ela chega onde ela quiser. Eu falo que as palavras têm mais força do que qualquer soco na cara e qualquer tiro no peito. A palavra mal colocada, né, você sabe que mata ali até um relacionamento, né? Então você tem que saber o que você vai falar, a hora de falar, as palavras corretas e tudo mais. Admiro muito essa parte de comunicação. Para ambos aqui, eu fiz umas perguntas para ambos aqui, tá? O Joseph já está me olhando, pô, esse cara vai acabar de me fazer qualquer pergunta, coisa não? rola a bola para ele. Parece o Enem, né? Ele vai me chamar de Enem. Tem mais pergunta do que o Enem ali. Como que vocês avaliam a importância da educação financeira para o cidadão comum, considerando os desafios legais que possam surgir? Quer que eu responda? Por favor. Então, Agora jogou para mim. Ele tá todo saidinho agora. Falou, Não, deixa essa comigo, conversa. Manda essa bola que eu mato no peito. Então, vamos lá. A gente começou falando esse ponto que no Brasil a gente não tem educação financeira. Sim. Então, isso aí é um fato. E a gente hoje quebra esse paradigma. Hoje, esse podcast aqui é uma quebra de paradigma. As pessoas vão começar a despertar falando de investimento, falando da parte de direito, mas ela vai sair daquele ponto que ela está, daquela zona de conforto. Então, hoje, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter interesse. A gente falou dessa geração, como é que funciona e tal, mas hoje eu vejo a garotada desinteressada. Tem que ter um interesse. Para quê? Para pesquisar. E a partir de então, ele vai começar a aprender. Existem várias pessoas que estão ensinando educação financeira. Eu também posso estar ajudando. Tem um amigo meu, né, Fabiano Langami. Ele é um cara especialista nessa área de educação financeira, de cartão de crédito, esse negócio de ponto de cartão de crédito e renda fixa. Tanto é que a gente faz uma parceria na nossa mentoria. Falei, cara, você fala parte de renda fixa e cartão de crédito, que eu falo parte de renda variável. Mas isso tudo tem que ter um interesse. A gente tem que interessar. E hoje eu comecei o projeto de ensinar os meus pequenos. De ensinar eles como funciona isso. Eu cheguei para o meu filho, eu tenho uma conta, que eu falei, essa conta é sua. Tudo bem que está no meu nome, mas a conta é dele. Eu falei, essa conta é sua. Hoje a gente fez um investimento aqui e hoje a gente está no negativo de 2%. Ele deu um grito. Ah! Eu falei, pronto, era o que eu queria. Despertar nele. E aí ele tá me vendo todo dia estudando, então a gente acaba trazendo os nossos pequenos no contexto, né? A palavra até convence, mas o exemplo é que arrasta. Então ele tá me vendo estudando, eu tô ali na internet
E aí eu tô educando ele. Então, a minha parte de educação, dentro de casa, eu acho importante. Todo mundo hoje, por exemplo, você com seus filhos, tá vindo uma menina aí, e aí inserir essa galera, começar a falar de dinheiro, começar a falar de recursos. Ah, eu quero ir pra... A gente brincou, né? Eu quero ir pra Disney. Tá, mas você sabe quanto custa ir pra Disney? Não é impossível. Mas vamos botar um passo a passo? Vamos botar isso como meta na nossa vida? Ó, para você ir para Disney, você tem que deixar de consumir menos. Esse iPhone que você troca todo ano, já não vai dar para trocar. Vamos trocar de 2 em 2, de 3 em 3, para pegar esse dinheiro e colocar para Disney, traçar objetivos. Falta muito para gente hoje na nossa educação financeira ou na nossa vida, traçar um objetivo e traçar as metas. Igual você falou, eu tinha um objetivo de criar um podcast, mas para chegar até o podcast eu tinha passos para serem seguidos e as pessoas não querem passar por esse passo. Sim, por causa do imediatismo que Exato, você falou. Exato. E tem, eu gosto de você que todas as suas respostas, eu acho que até inconsciente teu, elas estão pela prática das ações, né? Que você sempre falou, pô, tô colocando em prática com meus pequenos. Aí eu fui lá e falei pra ele que tá em -2 negativos. Quase que eu grito aqui também. Aí ele foi, gritou. É isso que eu queria. E essas ações, bacana, parabéns, porque são essas ações que fazem as pessoas se transformarem, né? E isso daí vai contra aquela maldição hereditária que eu falei do início do programa aqui, que é assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Que eu acho que é uma das coisas mais frustrantes que tem hoje em dia pro ser humano, é isso, a pessoa não dá o exemplo nas ações, né? Você tem que dar exemplo e tem que se tornar referência com as ações, né? E até a parte do estudo, Robson. Por exemplo, quando o seu filho vê que você está estudando, eu consigo cobrar ele o estudo. Falei, olha só, você está sendo preguiçoso, mas olha só, estudar é todo dia. Ó, o papai estuda todo dia. Você não está vendo lá o papai olhando gráfico todo dia, olhando a internet todo dia. Eu estou pesquisando, estou estudando. Estudar é um processo que não para. E aí ele parou, olhou, né? Essa semana semana de prova final, passamos estudando junto e você vê a chave da criança mudando, a mentalidade mudando. E é o que eu falo, se você não mudar a mentalidade, você vai parar, né? Você vai estagnar e você vai ficar na praça jogando xadrez ou então... jogando xadrez? Não, jogando dominó, né? Xadrez é muito evoluído. Jogando dominó ou então aquela criança presa no telefone. Entendeu? Sim. Então eu acho que a parte da educação financeira a gente tem que arrastar os nossos. E quando a gente arrasta os nossos, a gente arrasta os outros. Sim. Entendeu? É como se fosse uma aquela legião, né? Exato, uma onda. tu vai puxando e eu acredito muito nisso, nesse movimento de formiguinha. Por exemplo, hoje eu tô aprendendo mercado financeiro, tô passando um pouquinho para você que, se Deus quiser, esse podcast aqui vai ser milhões de visualizações e essas milhões de pessoas vão também trazer para os filhos, vão se interessar, vão sentar à mesa. Porque no nosso tempo, dinheiro não se falava. Você não sabia quanto seu pai ganhava, você não sabia quanto que era. Quando você pedia alguma coisa, você falava para ele, você sabe quanto é que custa isso? Se custa, não sei o que, custa uma fortuna. Mas nunca dizia o que era. Entendeu? Então ficava aquela coisa mistificada. Aí vamos para a vida achando que era uma maravilha e a gente vai lá e comete os mesmos erros do nosso pai. Se endivida, fica devendo cartão de crédito, fica devendo cheque especial e ninguém te ensinou a parte da educação financeira. A educação financeira, primeiro, começa com a vontade de querer aprender, já que a escola não ensina. A escola ensina o básico, você ser um profissional, mas ela não ensina você ser uma pessoa promissora, uma pessoa de sucesso. E aí acaba que você tem que aprender na prática. Se você não tiver bons exemplos, você vai ter que correr atrás sozinho. Sim. Então, a educação financeira hoje, para mim, é o sucesso do nosso país. Para mim, isso é o nosso sucesso. Se você for uma pessoa organizada, disciplinada, você vai investir, o país ele vai crescer, porque você sabe o valor do dinheiro. Entendeu? E eu acho que esse é o caminho. Para mim, mudança de paradigma, sem dúvida nenhuma, a implementação da educação financeira na grade curricular. Se você falasse assim, Stênio, uma das mudanças que você faria legislativamente falando seria essa? Porque o modelo de escola tradicional que a gente tem hoje, ele forma operadores. Operadores o quê? Operador é do básico, né? A mão de obra que hoje faz a máquina funcionar. Você forma ali profissionais que são
meros executadores. Quando você implementa uma disciplina como educação financeira, que ensina o poder do dinheiro, porque a gente vive na corrida dos ratos. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para pagar contas que geramos porque a gente precisa viver, então são contas de subsistência, salvo uma ou outra que a gente consegue fazer um pequeno luxo, que é comprar uma pizza no final de semana, fazer uma viagem, e depois voltamos a trabalhar de novo. E não foi implementado nesse sistema separar um dinheiro para poder investir. Quando você começa desde cedo a implementar na filosofia do teu filho a responsabilidade financeira, a educação financeira, você vai criar uma geração de investidor. Não mais uma geração só de trabalhador. Esse cara vai continuar trabalhando, ele pode até trabalhar, mas ele vai perceber que o dinheiro tem um valor. E esse valor, talvez ele se interesse em fazer trabalhar não para sobreviver, mas trabalhar para enriquecer. Então, assim, do ponto de vista jurídico, né, Stênio? Num mundo fantástico e incrível, uma legislação que estabelecesse... Aliás, a gente precisa reanalisar aí, né, reavaliar todo o sistema educacional do ponto de vista da grade curricular. Né? A gente tem que parar de formar peões para começar a formar pessoas que pensam. E aí, obviamente, a gente vai ter pessoas que pensam que vão escolher carreira A, B e C, mas também vai ter a projeção de novas pessoas. Hoje, qual é a ascensão profissional? Ser médico e advogado. E só isso? Acabou? Meu filho é advogado, meu filho é médico. Cara, tem um universo que vai muito além disso. Tem profissões novas hoje no mercado aí que vão muito além. Então, a mudança no sistema educacional passa, obviamente, por uma reforma da educação, mas também acho que assim, tem que ter uma força legislativa. O sistema educacional não vai mudar da noite para o dia, os professores não vão mudar as disciplinas que eles dão nas salas de aula, se não houver uma mudança de cima para baixo, uma mudança legislativa que corrija, que atualize, que modifique o sistema hoje, que eu acho que é um sistema que já é arcaico do ponto de vista educacional. E aí, pegando esse gancho nele, né, ele falou da mudança de cima para baixo, que era ideal. Mas se ela não está havendo, eu penso na mudança de baixo para cima, da gente. Eu conversando com você, conversando com o Stênio, conversando com ele, e a gente vai pensando, vai começando esse conteúdo, vai começando a expandir, e vai chegar um ponto que o pessoal lá de cima não tem o que fazer e ele vai ter que mudar. Entendeu? Então eu penso no inverso. Se eu não estou conseguindo, né? Meu pai dizia uma brincadeira assim, né? Se o Maomé não vai até a montanha que vem até o Maomé. Ele fazia essa brincadeira, né? Mas é basicamente isso. Se os governantes não estão pensando nisso, vamos pensar nós. Vamos conversar e vamos falar mais de investimento, vamos aprender, vamos agir, né? Mudar essa nossa mentalidade e agir. Aí, vamos agir. Esse é o Joseph Alberto da Ação. Olha, eu tenho tantas coisas ainda para falar com vocês aqui. Eu vou fazer são 2 horas que nós fizemos hoje. 2 horas de programa, já são 18 horas. Né, aqui. Rapaz. Mas quando eu falo que as coisas... ali o pessoal... 18 horas nada, são meio-dia. Né, meio-dia. Nada disso. Nós marcamos uma entrevista de 2 horas e não conseguimos falar tudo o que eu queria falar. Fica meu convite para vocês retornarem aqui, para a gente implementar. Vamos ser os de baixo para cima, que vamos impulsionar essa mentalidade da evolução, do crescimento. Vamos ser a chave dessa mudança. Sem dúvida. Tá? Queria agradecer muito, Joseph Alberto, a tua presença aqui. Foi enriquecedora, né? As suas informações aqui, não só para mim, tá? Que eu fico aqui pescando tudo, eu sou uma esponja de conhecimento, mas para todos aqueles que nos assistem aqui diariamente, muito obrigado mesmo, e fico com o convite de você retornar aqui ao nosso podcast. Valeu, Robson, obrigado a todo mundo aí. Você falou um lance de uma chave, eu só vou falar um comentário rápido, né? Que nós temos uma mentoria que é chamada The Keys, que essa mentoria, a proposta dela é mudar a nossa mentalidade e fazer com que a pessoa venha a prosperar. Então, lá dentro tem a minha mentoria de mercado financeiro, tem a mentoria de vendas, marketing, tem até uns ensinos na base da luz da Bíblia, que isso é muito importante. Nós usamos, como eu falei no começo, né, que é a nossa base. Então, eu te agradeço, tá? Muito obrigado. Com certeza eu vou voltar. Que é muito legal, essas 2 horas aí é muito pouco. Né? Passou muito rápido. Tem que ficar aqui um final de semana todo falando. Essa é a imersão. Né? Então, fala de novo qual é o nome da sua mentoria para o pessoal seguir, por favor. Tá, o nome da mentoria o Instagram é @TheKeysBR.
Ok. Tá? E essa mentoria, ela vai ser iniciada a partir de janeiro. Então, nossos cursos já estão prontos, eles já estão indo para as plataformas. E a partir de janeiro nós vamos divulgar esses cursos. E aí, ao longo do ano, a gente vai ter imersões, palestras falando sobre isso. Então, para quem quer seguir a gente, @TheKissBR, acessa lá o Instagram que vocês vão estar a par do conteúdo aí. Bacana, vou deixar aqui embaixo da legenda Por aqui. favor. Tá? Ô, Stênio, muitíssimo obrigado, cara. Você, já te considero você dentro do saquinho dourado do meu coração aqui, que são os meus melhores amigos, uma admiração tremenda pela tua simpatia, pela tua simplicidade, pela tua humildade, pelo teu conhecimento. Obrigado por enriquecer o nosso podcast mais uma vez. Robson, eu que agradeço mais uma vez, né? Quando a gente falou da primeira vez aqui de voltar, eu fiquei ali ansioso, falei, vamos voltar, eu vou receber o convite, você me convidou. Então, muito obrigado pelo convite. Você faz a gente se sentir muito confortável. Você vê 2 horas passaram aqui voando. Muito rápido. A gente nem conseguiu perceber e tem tanta coisa legal para falar ainda, né? Então, assim, agradecer a você pelo convite, pelo espaço. É incrível, é maravilhoso. Eu tenho divulgado lá nas minhas redes sociais, estou sempre publicando, né, os recortes que estão incríveis, estão fantásticos. Queria só deixar um recado aqui, a partir de março do ano que vem, eu vou ter uma escola de oratória, né? E aí a ideia é justamente trabalhar a oratória em diversos níveis, não só para a galera do direito, tá? Mas assim, a habilidade de se comunicar através da palavra, através do corpo. Aí lá a gente fala de recursos, né, para você falar em público, da bengala, que é aquela caneta que pode servir ali para inibir, para quebrar um pouco daquela inibição, né? Até os recursos de oratória, até mesmo quando você esquece daquele branco, né? Como é que você sai dessa saia justa, né? E aí lá a gente tem uma série de recursos, é muito mais prático do que teórico, né? Então, assim, depois, obviamente, eu vou estar divulgando lá no meu @professor_Estênio, tá? E também tem o curso Excelência, que é o curso preparatório da OAB, que a partir de janeiro também a gente vai estar elaborando um módulo online para os alunos também estarem acessando em plataforma digital, etc e tal. E teremos também, assim, junto com isso tudo, o caminhar de um novo aplicativo que eu estou desenvolvendo aí e que eu não vou falar, não vou dar spoiler agora. Vou esperar você me convidar novamente. Aí eu vou pedir música. Vai levar já a caneca, tulipe e o boné do podcast, o kit completo. Para a gente poder falar um pouco sobre esse aplicativo, que é um aplicativo também que vai revolucionar o universo educacional, que é a minha vocação, que é a minha paixão. Então, assim, muito obrigado, Robson, por tudo, assim, e espero te ver novamente em breve, hein? Não, em 2025 a gente vai estar junto, gente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a vocês também, mais uma vez, pela moral que vocês têm nos dado, né? Pelo respeito, pelo carinho, pela confiança de estar aqui seguindo a gente, compartilhando, curtindo. E é isso que nos faz crescer cada vez mais, porque lá em cima é que é o nosso lugar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.